Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou André Roncalha. É uma grande satisfação estar aqui com vocês nessa noite, que a gente finalmente conseguiu trazer esse tema para o debate. Tudo começou, na verdade, num dos episódios da Conexão Xangai, em que o Elias e o Wallace teceram críticas à teoria marxista da dependência, que o Jones adorou. Ele falou, cara, é isso aí que eu penso. Ele falou, vamos então só fazer uma live para a gente concordar entre a gente. E aí o Jones fez então um fio comentando que ele achava que estava errado na fala do Wallace e do Elias. E aí, como a gente gosta de uma boa treta, a gente falou, por que não fazer ao vivo? Né? Então a gente trouxe aqui, convidou o Jones Manuel, a Ju Furno, que inclusive, né, ambos também têm canais no YouTube, imagino todos vocês já conheçam, mas quem não conhece ainda o canal da Ju, né, recém-lançado, então vá lá também conhecer, pode ir depois, não precisa ir agora, o canal vai continuar lá, e ela sempre produz, toda semana, e está trazendo coisas novas para a gente. Então, temos aqui Jones Manuel, Ju Furno, Wallace Moreira, Elias Jabur e o grande Paulo Gala aqui conosco para a gente discutir, afinal, se a teoria marxista da dependência é um vinho envelhecido numa garrafa nova ou realmente ele ainda tem essa teoria tem bastante a nos oferecer em termos da compreensão dos nossos desafios como nação, dos nossos desafios como periferia. Então eu vou passar inicialmente a palavra para a Ju e para o Jones, para eles fazerem uma breve abertura do argumento em favor da teoria marxista da dependência, e aí depois a gente escuta o outro lado, né, com o Wallace e o Elias. O Paulo a gente ainda não sabe em que time ele vai jogar, né? A gente não sabe se é com ou sem camisa ainda. Eu vou ver quem fizer gol primeiro, eu pulo pro time do... Então, Ju, Jones, sejam muito bem-vindos aqui. Fiquem absolutamente à vontade. Obrigada, André. Obrigada pela possibilidade de fazer parte aqui desse debate, que acho que vai ser um debate memorável, né? É um tema bastante quente e acho que a gente vai ter aqui, inclusive, eventuais rearranjos de posições políticas, né? Embora o fight esteja colocado, eventualmente eu já avisei o Jones que eu vou me bandear para o outro lado. Mas, de forma geral, eu queria só apresentar a TMD, e aí depois a gente pode fazer considerações em relação a ela. E a primeira coisa é que a teoria marxista da dependência, ela é caudatária, ou ela é a outra face da teoria mais geral do imperialismo, né? Bastante teorizada ali a partir do Lenin, com a ideia do capitalismo adentrando uma fase monopolista, com a criação dos grandes monopólios e a partilha do mundo, que, por consequência, também é uma expressão, né, de uma análise empírica do que já estava presente no Marx, desde a análise do Manifesto do Partido Comunista, né, depois, posteriormente, quando ele analisa as lutas de libertação na Polônia, na China, no México, na Irlanda, ou seja, a identificação do germe do imperialismo, ainda que pouco teorizado, já estava presente no Marx, e especialmente no Capital, quando ele trata da tendência do capitalismo, né, a superar a fase de livre concorrência e passar por uma fase monopolista marcada por um processo de acentuada concentração e centralização de capital. Então, a TMD, ela é uma forma de compreender, né, a partir desse guarda-chuva mais geral do Marx e do próprio Lenin, como se desdobra o imperialismo e surge a noção de dependência nos países periféricos. A TMD, ainda que também não formalmente apregou isso, na minha concepção, é bastante caudatária também da CEPAL, numa perspectiva de que foi a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe que abriu uma avenida para compreender a particularidade dos países subdesenvolvidos, tentando ali suplantar pelo menos duas visões bastante tradicionais, que era a visão liberal do desenvolvimento, marcada pela teoria das vantagens comparativas, e a visão etapista, né? Bastante disseminada pelos partidos comunistas durante os anos 40, de que era necessário passar um conjunto de etapas que disseminassem o modo de produção capitalista para, após isso, a concretização de um modo de produção a partir da sua superação positiva. Então, a TMD, basicamente, é uma teoria que parte desse acúmulo pregresso e que vai olhar a particularidade dos países que são formalmente livres, ou seja, não estamos olhando aqui países coloniais e metropolitanos, mas países que fazem parte do modo de produção capitalista, mas que têm uma inserção particular, uma inserção dependente.
E a TMD, então, numa crítica à CEPAL, principalmente à produção da CEPAL nos anos 50 e nos anos 60, vai identificar que o subdesenvolvimento e a dependência não são falta de capitalismo, em última instância, né? Não é ainda uma etapa pregressa, a plena disseminação do capitalismo, mas é a própria natureza do modo com que as nações periféricas ingressam nesse modo de produção, né? Que ainda que se desenvolvam e se industrializem, ao não romperem com os pilares fundamentais da dependência e do subdesenvolvimento, reproduzem, de certa forma, essa condição, mesmo que passem pela etapa identificada pelos autores da CEPAL como muito importante, que estava ligada à industrialização. Para finalizar, dá para dizer que a TMD ela se estrutura basicamente em 3 argumentos. O primeiro é que os países dependentes e periféricos têm na sua constituição estrutural o elemento da transferência de valor para o centro. Na verdade, a CEPAL já tinha tratado disso, né, na tendência à deterioração dos termos de intercâmbio, mas a TMD, na minha concepção, avança para olhar a transferência não só via mecanismos de preço, mas via transferência de valor para o centro, via diferenciais de mais-valia relativa, que está ligado ao fato de que a nossa industrialização é feita com baixa composição orgânica de capital, né, os diferenciais de produtividade que fazem com que as mercadorias do centro podem ser, ao terem mais produtividades, vendidas pelo valor e assim se apropriar de uma mais-valia extraordinária. Paralelamente a isso, como forma de compensar a transferência de valor, vem o segundo elemento da TMD, que é as burguesias nacionais, para compensar essa transferência, operam um processo de superexploração da força de trabalho, que acho que é uma categoria mais polêmica, que tem a ver um pouco com a própria violação da lei do valor, que é os trabalhadores serem superexplorados, tanto pela uma intensidade da jornada de trabalho, tempo de trabalho, mas também um pagamento monetário que é insuficiente para a própria reprodução do valor de uso da mercadoria força de trabalho. Então, a superexploração é uma decorrência da transferência de valor. E, por fim, o fato das economias dependentes operarem um círculo particular do capital, né? Um círculo em que os trabalhadores não consomem o que produzem e não produzem o que consomem. Também estava, de certa forma, na CEPAL, mas essa identificação que o Rui Mauro Marini faz sobre esfera baixa e esfera alta de consumo mostra um apartamento da sociedade, né, entre o consumo de luxo, o consumo de bens salários, e o fato dos trabalhadores receberem um valor monetário muito baixo impede que eles acessem parte dessas mercadorias que podem, então, já que os trabalhadores não consomem, serem vendidas por um valor superior ao seu valor e, assim, aumentar a mais-valia apropriada pelo setor capitalista. Então, essa cisão no ciclo de reprodução do capital, que não caminha paralelamente produção e consumo, como foi a experiência das experiências originárias de desenvolvimento capitalista dos países capitalistas. Então, para apresentar a TMD, ela um pouco se baseia nesses 3 elementos. Na verdade, teria um quarto, que eu discordo, que é a ideia do subimperialismo, mas não vou abrir essa brecha e passo para o Jones apresentar um pouco a atualidade aqui da TMD. Eu acho que a gente pode ir embora, né, cara? Depois da aula da Ju. Então, eu ia dizer isso, eu tô convencido. Pessoal, valeu aí por ter... deu um bom vídeo de 8 minutos, tá excelente. Não, então, veja, eu vou fazer diferente e não vou falar um pouco da atualidade do TMD agora. Eu vou pontuar um ponto que eu acho que é muito importante. Veja, a minha geração, eu tenho 31 anos, a minha geração, ela não estudou a TMD. Quando veio o golpe militar empresarial de 64, os autores que vão constituir o núcleo do que seria a teoria marxista de dependência, notadamente Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos e Vânia Bambirra, eles têm que sair do Brasil. O André Gundefrank estava nesse momento, só que depois ele se separa da TMD e se cola com as abordagens da teoria do sistema mundo. Os 3 autores, eles saíram do Brasil e seus livros não puderam ser publicados no Brasil durante todos os anos 70, 80 e por aí vai, ao ponto de que os principais livros dos autores e autoras da TMD passaram a ser publicados no Brasil nos últimos 10 anos. O Subdesenvolvimento e Revolução, do Rui Mauro Marini, a primeira edição é de 2014, o Capitalismo Independente Latino-Americano, da Vânia Bambirra, a primeira edição é brasileira de 2015, o Socialismo ou Fascismo, Dilema Latino-Americano, do Teotônio dos Santos, a primeira edição é de 2019, assim como Dialética da Dependência e as Razões do Neodesenvolvimentismo, do Rui Mauro Marini, a primeira edição é de 2001, da editora Vozes, e depois uma edição subsequente da Expressão Popular, que tem o Dialética da Dependência, que é o Rui Mauro Marini, Vida e Obra. Então, de maneira geral, o grosso da obra dos autores nunca foi publicado em português, e é um processo sistemático que foi realizado a partir do fim da ditadura, de distorção do que é a TMD.
esse processo sistemático de distorção do que é a TMD tem dois pilares fundamentais. Um é o livro do Guido Mantega, Economia Política Brasileira, em que o Guido Mantega debate superexploração da força de trabalho como se fosse mais-valia absoluta, o que é falso e é equivocado. E também o livro História... Oi? Dá uma centralizada no vídeo aí, você tá bem no canto, cara. Aí ficou bacana agora. E o livro História... A Ju não pode ficar de fora, Ju, cara. Senão eu Esse é cabelo. A metade do cabelo tá para fora, põe tudo para dentro aí. Pronto, e o livro História... E o livro História do Pensamento Econômico também. É só pro André Roncalha ficar com inveja, desculpa o tumulto. E o livro História do Pensamento Econômico, do Ricardo, acabei de esquecer o sobrenome dele. É Ricardo Bilovski, alguma coisa assim. Biachovski. Pronto. Então, esses dois livros, eles cumpriram um papel fundamental de um processo de distorção da TMD que caminha com 3 elementos. Tratar a superexploração da força de trabalho como meramente mais-valia absoluta, o que não é isso que o Rui Mauro Marinho debate. 2, criar uma dicotomia entre interno e externo na economia brasileira, o que alguns autores que debatiam dependência faziam, que não era o caso do Rui, nem da Vânia, nem do Teotônio. Por exemplo, tem um livro do Paul Singer, que foi até famoso nos anos 70, que é Economia Política Urbana, em que o Paul Singer faz um debate pela via da reflexão sobre a dependência, em que ele trata interno e externo como esferas autoconstituídas e que a posteriori entram em relação, o que era uma abordagem até comum em vários autores e autoras que debatiam dependência, até porque não existe só abordagem marxista sobre o conceito, a controvérsia da dependência. Por isso, inclusive, já dando a primeira alfinetada no Elias, que eu acho totalmente injusto falar em dependentistas. Isso, para mim, não existe. Existe uma controvérsia da dependência com abordagens teórico-metodológicas completamente diferentes, variadas e múltiplas, em que a abordagem, por exemplo, do Paul Singer ou a abordagem do Fernando Henrique Cardoso não se confunde em nada com a abordagem da Vânia ou do Rui, por exemplo. Então, essa confusão entre interno e externo como esferas autoconstituídas e que a posteriori entram em relação, e a noção, e aqui é importante, a noção mentirosa, falsa, divulgada pelo FHC e pelo José Serra, e depois reforçada pelo Guido Mantega no livro Economia Política Brasileira, que os autores da TMD defendiam que não existiria possibilidade de desenvolvimento capitalista na periferia, como se as economias capitalistas dependentes caminhassem sempre para uma estagnação e não tivessem nenhuma capacidade de desenvolver, por exemplo, tecnologias de fronteira, ou então ramos da economia com altíssimo nível de produtividade. O Rui Mauro Marini, o Teotônio, a Vânia e os outros, como, por exemplo, Orlando Caputo, os continuadores, como o Jaime Osório, de determinada medida o Cláudio Katz, embora ele tenha uma polêmica específica com a categoria sobre a exploração da força de trabalho, que ele está errado, esses autores, eles nunca defenderam isso. Nenhum dos autores da TMD nunca defendeu que não vai existir desenvolvimento capitalista, acumulação capitalista. Muito pelo contrário, o livro do Rui Mauro Marinho, Subdesenvolvimento e Revolução, é uma crítica aos autores que estavam defendendo a tese da pasteurização da economia brasileira, dizendo que porque o Brasil não tinha superado os entraves semifeudais da economia e para a industrialização, a economia brasileira ia entrar num longo ciclo de estagnação e não teria desenvolvimento capitalista. O livro do Rui Mauro Marini e o prefácio de 73 é uma crítica a isso. Então, se divulgou no Brasil, e gente boa divulgou isso. Carlos Nelson Coutinho repetiu esse erro, Maria da Conceição Tavares também, João Emanuel Cardoso, o Guido Mantega, que eu já citei, por aí vai. Vários autores divulgaram esse mito de que os autores da TMD falavam que ou era revolução socialista ou estagnação / fascismo. Então, isso é equivocado. E por que eu faço essa abertura? Porque, ao meu ver, e aqui vem a segunda polêmica, a segunda alfinetada, ao meu ver, os comentários que vocês fizeram sobre a TMD naquela live do Conexão Xangai, ele bate nessa caricatura da TMD, reproduzida a partir dos anos 80, e que perdurou porque a TMD entrou em baixa, e isso, nos anos 80 e 90, ninguém era mais adepto da TMD. O próprio Teotônio se ligou às abordagens da teoria mundo, tentou combinar ali o Wallenstein, Giovanni Arrighi com a TMD, se afastou do paradigma, embora continuasse defendendo, evidentemente, e os livros não foram publicados. Então, a retomada da TMD a partir dos anos 2000, e essa retomada da TMD só recentemente começou
a conseguir colocar o material em circulação, que é para o público brasileiro ver o quanto a obra do Rui Mauro, em particular, foi distorcida, e o público brasileiro só agora, veja, só esse ano ele vai ter à disposição um volume com textos selecionados fundamentais da obra da Vânia Bambirra, porque até então, em português, só existe o Capitalismo Independente Latino-Americano numa edição esgotada que está sendo vendida a R$200 no estante virtual. Acho que a primeira coisa é a gente restabelecer o que é a TMD de verdade. Por quê? Se você colocar o Brasil, o problema do Brasil não é que a gente depende do cenário externo para poder se desenvolver. Se viesse for aquilo que a TMD, eu estava até brincando com o Alisson no começo, eu vou concordar, pô. Tá ligado? Sabe? Se essa é a crítica, eu vou concordar, mas a questão é que a TMD não defende isso. E aí passa a bola. Muito bem. Ô, Ju, você vai ficar quieta, Ju. Ele falou mal do capitalismo tardio do João Manuel. Pois é, dei uma coçada aqui até. Ju, a Ju está focada no tema hoje. Ela está focada no tema. Elias. Pessoal, boa noite. Eu juro que não vou dar nenhuma alfinetada no Jones Manuel. Eu já dei as alfinetadas que eu tinha que dar, mas eu vou dar uma alfinetada agora, tá? Para os dependentistas em geral, ou seja, eu vou falar porque eu conheço a teoria da dependência, porque eu tive que estudar muito ela por conta de concurso, essa coisa toda. O Brasil é um país sem passado e sem futuro, ou seja, isso é uma característica geral dos dependentistas, sejam marxistas, sejam cipalinos, ou seja, o Brasil é um país sem passado e um país sem futuro. Isso é uma característica generalizada, percebe muito claramente isso nesses autores. Evidente que não se coloca, não se escreve isso, mas isso é muito claro. Mas isso fica para o debate. Eu vou falar aqui das minhas dificuldades particulares em tomar a TMD, como dizer assim, como um paradigma intelectual para entender realidades como a brasileira. Eu acho que as condições de troca e de produção variam de cada país. Né? Eu acho que essa é uma sacada que o Marx ele tem em relação à economia política clássica, que muita gente ainda não leva em consideração isso, que não falo isso, não estou falando aqui de ninguém que está aqui conosco e tal, e que, ou seja, o marxismo ele, em si é a superação das leis gerais do desenvolvimento, ou seja, a economia da Terra do Fogo é a mesma dos planos quinquenais soviéticos, que é a mesma da Bolsa de Valores de Nova York. O Marx ele coloca muito claramente no Engels, no Anti-Düren, essa questão de que cada país ele desenvolve a sua economia política particular, as suas lógicas particulares de desenvolvimento. Então, eu me coloco com dificuldade de compreender qualquer corpo teórico que tente generalizar regularidades para fora de um único país, ou 2 ou 3 países, 4, 5 países. Cada realidade particular é uma realidade particular. Essa é a minha dificuldade particular. A segunda que eu coloco aqui e aí é uma crítica que eu faço também aos dependentistas em geral, em certa medida. Eu comecei a estudar economia, já disse isso em outras lives, com o Lenin, né? Ou seja, o meu orientador me obrigou a ler toda a obra econômica do Lenin e tal, para começar a dialogar com ele. E o que eu vejo no Lenin, por exemplo, é a busca por responder o seguinte: ele tá observando o avanço do capitalismo no sul da Rússia, apesar do feudalismo. E a resposta que o Lenin coloca é a seguinte: como que consegue se desenvolver apesar do atraso? Ou seja, essa é uma pergunta que o Lenin coloca nas obras econômicas dele, que desde os primeiros textos que ele faz sobre a questão do desenvolvimento do sul da Rússia, e que eu, honestamente, nunca mais vi ninguém fazer, principalmente os teóricos marxistas ocupados com a América Latina. Eu não vou falar do Rangel, porque o Rangel aqui, na minha opinião, é um autor à parte em relação aos marxistas aqui da América Latina. Não é? Os pressupostos pelos quais eu leio, vou falar do que eu leio, é sempre outros, né? Ou seja, o subdesenvolvimento, o atraso, ou seja, não existe, por exemplo, uma dialética que combine atraso e dinamismo, que o que se percebe na América Latina é muito atraso e estagnação, ou seja, esse é outro ponto de eu não perceber essa pergunta que o Lenin fazia para a Rússia, não é? Para o caso latino-americano, né? Ou seja, então já são dois pontos que eu coloco aqui para a conversa. E a terceira questão que eu coloco é a questão do imperialismo do Lenin e a lei do desenvolvimento desigual, que essa sim tem caráter universal, porque ela é uma variação, vamos dizer assim, em alto nível dessas leis gerais tendenciais do capitalismo que o Marx descobre e tal, que a Juliana até tocou aqui. Eu acredito que o Gulden Frank, quando ele escreve
quando ele fala do desenvolvimento, do subdesenvolvimento, ele cai num equívoco de aprender de forma equivocada o papel das exportações de capital, não é? E ao aprender de forma equivocada o papel das exportações de capital, ele cai nessa tendência a uma, vamos dizer assim, estratificação das relações centro-periferia. Quando, na verdade, o que o Lenin coloca no livro dele, nesse livro Imperialismo, ele coloca isso com dados estatísticos, inclusive, ele expõe com tabelas, com dados estatísticos, que a tendência dos centros hegemônicos é se erodirem, né, e existe uma tendência complexa à multipolaridade. Né? Ou seja, o Lenin coloca isso, dando exemplo, por exemplo, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, como potências emergentes pós-Inglaterra. Não é? E, no caso, eu acredito que isso bata de frente, em certa medida, com as leis, com as observações gerais da teoria marxista da dependência e também do dependentismo em geral, né? Mais uma característica que une ambos, né? Apesar de eu perceber perspectivas intelectuais muito diferentes em Rui Mauro Marini e em Celso Furtado. Acho que são duas perspectivas intelectuais diferentes, e eu já julgo aqui os dois como grandes intelectuais e brilhantes no que eles fizeram, tá? Eu acho que o Jones Manuel colocou em um post dele no Facebook, por exemplo, em que ele fala que da necessidade de nós aprendermos a crítica a partir do ponto mais alto daquilo que nós criticamos. E eu concordo com o Jones Manuel, não é? Ou seja, a dependência, aí eu vou entrar no caso específico do Brasil, porque o Brasil não é a Bolívia, não é a Argentina, não é a Colômbia, não é a Venezuela, ou seja, é uma formação social particular, não é? E é a partir da formação, a partir da formação social particular que se temos que buscar, a partir do ponto de vista particular, uma teoria para cada caso, né? Ou seja, para o caso Argentina é um caso, o Brasil é outro caso. Eu não acredito em teorias que consigam achar regularidades nessas economias todas aí, e que as unam, vamos dizer assim. O caso brasileiro, por exemplo, eu acho que é mais absurdo ainda nesse sentido, não é? Por quê? Porque o Brasil, por exemplo, ele consegue, não somente, o caso brasileiro, ele é um caso interessante, em que todo mundo diz, olha, no Brasil, aliás, um erro que eu acho que é fantástico, né? Que é colocar a agricultura de baixa produtividade como entrave ao desenvolvimento capitalista do Brasil. Né? Isso é generalizado entre os dependentistas, quando, na verdade, o Lenin coloca nos livros dele, ele deixa muito claro isso nas obras dele sobre a Rússia, que o capitalismo é que gera seus próprios mercados, e, portanto, a cidade pauta o campo. Então, o problema do Brasil, por exemplo, não estava na agricultura de baixa produtividade, apesar de o Brasil não somente ter, no final do século XX, começo do final do século XIX, século XX, ter criado uma cultura poderosíssima, ou seja, a ponto dessa agricultura ela inundar o mundo de café, de algodão, todos esses produtos que vocês sabem, o Brasil passa a criar, dentro da nossa formação particular, seus ciclos decenais de acumulação. Eu acho que um dos problemas dessas teorias mais gerais, vamos dizer assim, é não entrar, basicamente, no particular de cada formação econômica e social. E no caso da dependência, eu concordo que exista dependência. Mas eu acho que essa dependência é muito relativa e depende de cada país, cada caso, né? O Brasil não pode ser visto como um caso igual da Argentina, da Bolívia, do Equador, a Índia, a Coreia e outras realidades, né? Então, eu coloco aqui esses pontos particulares, né, de que eu acredito na dependência, tá? Eu não estou aqui dispensando a teoria, não é? Mas eu acredito que existe uma dependência que pode ser absoluta ou relativa, a depender da coerência interna, como dizia o Lenin, de cada formação econômica e social. Ou seja, essa questão das coerências internas que o Lenin coloca de cada formação social, eu acho que ela é fundamental para compreendermos essas nuances aí, e eu tendo também a concordar com o Jones nessas caricaturas que eu mesmo fiz, que eu faço minha autocrítica pública aqui, da TMD, que eu acho que isso não ajuda em nada na discussão que envolve as teorias de desenvolvimento, enfim, essas questões que nos colocam aí no dia a dia, os desafios do nosso campo político, né? O Elias, deixa eu só, antes de passar para o Wallace, você conseguiria falar para a gente mais ou menos quem você tem em mente quando você diz dependentista, alguns autores que você focaliza, ou você está falando aquilo que há de mais em comum, né, com os autores que defendem a Cara, eu vou cometer, talvez eu cometa injustiças daquilo que eu vou dizer, mas CEPAL, Unicamp, Celso Furtado,
Você está pondo todo esse pessoal dentro... Dependentista. Tudo é dependentista. Sim, os cepalinos, em geral, tem essa característica. Até a visão principal de planejamento econômico é uma visão... Então agora é todo mundo contra Elias agora. Agora aí você pegou... Pessoal, espera aí que eu vou renomear a live aqui. A gente vai ter que fazer tudo de novo. Pessoal, só uma coisinha. O Elias, como sempre, dando cavalo de pau em transatlântico. Não é isso. A questão que eu coloco é a seguinte: a própria noção de planificação econômica que a CEPAL tenta trazer ao Brasil foi objeto de uma batalha, vamos dizer assim, teórica, que acho que a Ju deve ter acompanhado isso porque ela fez o Unicamp, que é importante ter em mente, que é uma visão de curto prazo de planejamento, ou seja, uma visão meio que é importar um modelo keynesiano para o Brasil que não cabe para uma realidade periférica. Ô, Elias, vamos ficar na TMD, senão a gente vai criar um braço nessa discussão aqui. Wallace, vai lá. Eu tenho um amor por Elias profundo, já manifestei isso publicamente várias vezes. Agora, dizer que a CEPAL tem uma visão curto-prazista e magoa, cara, que não tem. Vamos fazer uma DR ao vivo aqui. Aí, assim, magoa, cara. Pessoal, quando vocês quiserem a vinheta do Wallace Pistola, é só pedir, ela tá pronta. Hoje eu tô de boa, cara, hoje eu tô tranquilo, porque... Você tem que defender a Unicamp, você tem que defender a Unicamp então, cara, vai lá. Vamos lá, cara, Só um segundo, por que o Celso Furtado entrega para a Sumó, que é a parte monetária do plano trienal? Não, tem uma questão, cara. Repente liberal, mas não dá para você julgar a CEPAL por isso, né? É isso, cara. Não é uma questão. Não, mas peraí, pessoal. Vamos ficar no tema da live. Vai lá. Deixa eu fazer. Tem uma questão política, uma conjuntura ali que impõe uma determinada inflexão do posicionamento do Furtado no governo do João Goulart. Né? E ele paga muito caro por isso, inclusive, cara, pelas críticas que se fazem pelo plano trienal, mas eu não vou entrar nesse ponto agora, Elias, depois a gente conversa pessoalmente, depois, tá? Quando eu chegar em casa. Vamos cruzar. Eu dou a lista aqui das belezas que a Unicamp deu para o Brasil. Né? Plano cruzado, enfim. Depois a gente faz o debate da Unicamp, cara. Hoje é para discutir TMD, Teoria Marxista da Dependência. Mas, assim, eu primeiro, cara, eu tenho muita admiração pela teoria da dependência marxista. Eu, particularmente, é recente meu contato com a teoria da dependência marxista. Eu fiz Unicamp, mestrado e doutorado, né? E lá, eu, pelo menos, não me aprofundei. Eu estudei a minha linha de pensamento, a minha linha de reflexão. Eu vi e agradeço muito ao contato com a teoria da dependência marxista os professores da UFBA, como o professor Luiz Filgueiras, a professora Gilca, né? A professora Elizabeth, que tem uma tese premiada pelo Conselho Federal de Economia, né? Sobre a teoria da dependência marxista. Eu li muitos trabalhos do Rui Mauro Marini, muitos trabalhos, né? Muitos. Eu acabei lendo muita coisa, porque eu dou aula de economia brasileira na pós-graduação e tangencio um pouco o debate com as teorias, né? Cepalina, a teoria da dependência, inclusive, eu acho que a gente sempre tem que tomar um cuidado com as fases da escola da CEPAL, né? A CEPAL foi evoluindo, cara, incorporando, né? Por exemplo, um ponto de inflexão na escola cepalina é o livro do Fanzilber, né? É uma inflexão fundamental ali nos anos 80, enfim, mas eu não vou entrar nesse ponto que a gente está falando da teoria da dependência marxista, mas eu acho, cara, que as leituras que eu faço, tá? É que para o Marini, né, eu acho que eles fazem uma crítica à CEPAL, na minha concepção, né, que na perspectiva do Marini, a CEPAL, ela ainda representava ali uma visão em que o desenvolvimento econômico era um processo contínuo, né, e o desenvolvimento, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, eles não eram condições antagônicas e complementares. E aí, para a CEPAL, na perspectiva do Marini, o que existia era um processo de acumulação do capital que era desigual, né, e isso fazia com que a condição da periferia, na perspectiva cepalina, podia ser superada através de uma política de planejamento, né? Principalmente num processo de industrialização e inserção externa mais competitiva, através do planejamento, de um papel do Estado mais forte. Geralmente, aí, a leitura que eu faço, né, você tem 4 pontos específicos da teoria da dependência marxista, que a Ju, eu só estou retomando só para pegar alguns pontos, que a visão de que o subdesenvolvimento, ele está conectado de maneira estreita ali, com a expansão dos países industrializados. E a ideia de que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento são aspectos diferentes do mesmo processo universal, ou seja, do capitalismo. Ou seja, o subdesenvolvimento ele não pode ser considerado uma condição primeira para um processo evolucionista. A dependência
ela não é só um fenômeno externo, na perspectiva da teoria da dependência, mas também ela se manifesta de formas diferentes, né? Nas estruturas internas, nos âmbitos social, político e ideológico. A ideia, né, é de que, no âmbito do processo de integração das economias nacionais ao mercado internacional e global, as relações de produção, elas são desiguais, porque o desenvolvimento de certas partes do sistema ali, eles ocorrem às custas do subdesenvolvimento de outras, com o processo de transferência do excedente, né, que é a ideia da questão da mais-valia que a Ju levantou. Eu acho que tem essas perspectivas, eu acho que é uma contribuição muito rica. Agora, por exemplo, quando eu li, tá, a obra, um dos textos do Marini, que é a Dialética da Dependência, na minha perspectiva, a leitura que eu faço, por exemplo, quando ele mesmo coloca, por exemplo, a América Latina, para se industrializar, é um resultado de um processo de desenvolvimento da própria dinâmica do capitalismo, em que se transfere, né, setores específicos dos grandes centros para a periferia, para intensificar o processo de acumulação de capital dos grandes centros. E um dos mecanismos que se dá o processo de transferência desse excedente para os grandes centros é através da superexploração da força de trabalho, que é um conceito muito debatido, né? O conceito de superexploração da força de trabalho, da exploração da força de trabalho. Veja, eu, particularmente, o que me leva a ter uma divergência com a teoria da dependência marxista é porque a minha formação e a forma, e o que eu escrevo, o que eu faço, principalmente quando se dá em relação à Coreia, é levando em consideração tanto a escola da CEPAL, as contribuições da escola da CEPAL, como também, né, o que se convencionou chamar, o que nós chamamos, que tem origem de formação na Unicamp, da escola de Campinas, né, que é rejeitar modelos teóricos liberais, que parte da ideia de uma complementaridade, né, harmônica entre economias de graus diferenciados de desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, né, a gente parte da ideia de dar atenção aos determinantes internos dos modelos de desenvolvimento. Ou seja, parte do princípio de que o movimento do capitalismo mundial ele produz condicionantes estruturais para os modelos e estratégias de desenvolvimento dos países periféricos, mas ele não determina essa trajetória de desenvolvimento. Rapidinho, Paulo, só para concluir. Não, pode concluir à vontade, só queria me inscrever para poder falar depois. Tá, é a partir desse princípio que eu acho que eu divido, na minha concepção, da escola, né, ou da teoria, não vou falar escola, mas da teoria da dependência marxista, porque eu acredito que essas condicionantes internas, por exemplo, explicam, e é isso que, por exemplo, eu debato na minha tese, por exemplo, o caso da Coreia do Sul. Eu acho que uma teoria, e eu concordo com eles, ela não tem capacidade universal de entender, né, a complexidade das trajetórias de desenvolvimento dos países, né? E, por exemplo, no caso do Brasil, em vários momentos históricos, eu acho que as variáveis internas e os conflitos e as contradições são muito mais relevantes para a gente entender a trajetória de desenvolvimento da economia brasileira do que um processo de desenvolvimento da economia capitalista. Eu acho que, por exemplo, a partir de um determinado momento, as decisões e as contradições, elas são mais relevantes. O caso da Coreia, por exemplo, eu acho isso exemplar. Eu acho isso exemplar. Então, são esses elementos que eu trago para a questão do debate, entendeu? E é uma perspectiva diferente, né? Porque eu não sou socialista, eu não sou comunista, né? Eu sou um desenvolvimentista que defendo, né, um pensamento específico da tradição da Escola de Campinas, né, que a gente chama da Escola de Campinas. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque nos meus trabalhos eu deixo muito isso claro, na minha tese, doutorado, nos meus artigos, que eu defendo uma linha de pensamento desenvolvida dentro da Escola de Campinas que tem, né, similaridades com a CEPAL, mas diverge em alguns pontos da questão da CEPAL. Agora, ambas, para mim, polarizando um pouco com Elias, né, eu não as vejo, nenhuma delas, porque de renegar o processo histórico, né, como se não houvesse passado. Então, mas aí, Wallace, assim, até para facilitar o raciocínio, eu queria só fazer algumas perguntas aqui no espírito de eu me situar melhor e entender melhor, porque assim, acho que tem uma crítica que é uma velha discussão entre cientistas e historiadores, né? Então, essa crítica que o Elias faz a modelos, a modelagem em economia, essa é uma crítica que a gente já está careca de saber. Isso não é um problema do modelo ou das ideias da teoria marxista da dependência, ou dos modelos cepalinos, ou dos modelos neoclássicos. Isso é uma crítica geral a modelos para entender o mundo, para entender os processos históricos, né? O verdadeiro historiador jamais vai se conformar
com um modelo explicando qualquer coisa. Assim como um cientista não vai se conformar que, estudando história, ele vai conseguir tirar alguma conclusão geral, né? Mas isso não é o nosso debate aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o Jones e para a Ju, porque, sinceramente, eu não sei ainda se eu estou fechado com o time Elias ou com o time Jones-Ju. Então, a colocação que a Ju fez aqui no começo sobre os 3 pilares da teoria marxista da dependência, eu concordei quase que plenamente. Então, eu estou me sentindo meio esquisito. A minha pergunta iria no seguinte sentido: o que vocês, Jones e Ju, colocariam, vamos dizer assim, de maneira muito clara, contra o pensamento desenvolvimentista, contra o pensamento cepalino e contra o pensamento estruturalista, né? E assim, eu pediria para vocês fazerem isso para ficar mais claro para mim a crítica que vocês têm e para quem está nos ouvindo também, porque o Wallace colocou os 2 lados da questão, né? Falou, olha, a CEPAL é aqui, a indústria, o planejamento, o Estado pode levar ao desenvolvimento econômico, mas é um desenvolvimento desigual, o subdesenvolvimento é parte vamos dizer assim, da estrutura e do processo, não é uma etapa, etc, etc. E também explicou o lado da TMD. Mas eu queria ouvir de vocês assim, olha, galera, desenvolvimentista, isso aqui não dá para acreditar, isso aqui também não dá, isso aqui também não dá. Porque daí eu vou ter mais claro, porque eu estou vendo muita convergência. E por isso que eu estou achando esquisito. Eu queria ver onde está a divergência. Então, Paulo, eu vou reforçar a fala do Paulo. A minha impressão aqui é que vocês estão quase no mesmo time, só que vocês estão cada um procurando o gol onde está. Mas a minha impressão, no fim, é que a crítica do Elias não é o fato dela valer para qualquer teoria, que ela não valha para a TMD. Então, o que eu acho interessante, se vocês puderem salientar, é o que na crítica do Elias dá para a gente absorver em termos de modelo teórico, né? E o que vocês acham que a crítica dele não cabe. Calma, porque o Elias... Mas espera aí, deixa eu terminar, Paulo. Deixa eu concluir, Paulo. Deixa eu falar. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu acho interessante vocês pontuarem é porque, no fim, o Paulo tem razão. Na minha impressão também, no fim, vocês ficaram muito parecidos, eu acho que com diferenças muito pequenas. Se vocês conseguirem explorar melhor as diferenças, acho que vai ser legal. Não é pequena diferença não, viu? É grande. Vamos lá, diferença. Então, mas vamos falar só de diferença agora. Chega isso, vamos falar de diferença. Isso. Vamos falar de divergência agora. Ainda bem que estou distante do Jones. Bom, eu vou tentar começar aqui e, obviamente, antes de entrar propriamente na diferença, eu acho que tem coisas que precisam ficar mais claras que tem a ver com o próprio entendimento do que se propôs a teoria marxista da dependência. Então, eu queria discordar de algumas coisas que o Elias falou aqui, para a gente tentar encontrar também o ponto nevrálgico. Eu acho que ficou muito claro, inclusive, o surgimento da TMD, que data ali dos anos 60, não é um surgimento que parte da abstração histórica, quer dizer, é uma teoria que surge como uma necessidade de repensar as condições de subdesenvolvimento a partir de condições concretas que foram o padrão de desenvolvimento industrial, principalmente acelerado ali a partir dos anos 50, dos anos 60, ou seja, é a identificação prioritária de que a CEPAL estaria equivocada nesse primeiro momento, embora a CEPAL também faça, de certa forma, a sua própria autocrítica, e o Furtado é um expoente disso, mas a limitação da ideia de que bastava se industrializar para romper o subdesenvolvimento. Então, a TMD surge dessa ideia da avaliação, como o Wallace falou, de que o subdesenvolvimento tem um componente estrutural, ele não é um estágio de desenvolvimento, e ele não é superado através da industrialização somente, ou seja, a industrialização, embora seja uma condição necessária para romper o subdesenvolvimento, ela não seria suficiente, está aí a experiência brasileira para demonstrar que é possível um alto grau de internalização da autodeterminação do capital interno, mantendo ou aprimorando a internalização da economia, a perda do centro de decisão econômica e o subdesenvolvimento. Então, a TMD não identifica que o subdesenvolvimento é associado ao atraso. Pelo contrário, ela faz a crítica da avaliação de que subdesenvolvimento seria atrasado em relação à generalização ou pleno desenvolvimento do modo de produção capitalista. Então, não é falta de capitalismo e não é atraso, é um tipo particular de capitalismo que pode se desenvolver e se desenvolve reproduzindo o subdesenvolvimento. Mas isso também está na CEPAL, isso está na CEPAL, né, Ju? Está no Furtado. Está na CEPAL também. Mas eu queria ver a diferença da CEPAL para a TMD, entendeu? É isso que eu queria explorar, se possível. Tá bem, vai chegar lá. Só um outro elemento que eu acho que é importante também contextualizar, que é uma crítica, talvez, ao Elias,
que eu acho que a gente precisa encontrar uma mediação aí entre o que é universal, do modo de produção capitalista, as suas leis gerais e tendenciais, e o que é específico de um tipo de nação que se desenvolve em bases capitalistas, mas que partiu de um processo que não envolveu a acumulação originária de capital, que partiu de uma sociedade colonial. Então, acho que tem que existir uma mediação, quer dizer, se a gente acha que não é possível fazer mensuração, um pouco estimativa de padrões de desenvolvimento periférico, não precisa de teoria, se cada sociedade reproduz um modelo particular de desenvolvimento. Então, claro que cada sociedade precisa de uma leitura própria, a importância dos autores nacionais de refletirem a particularidade da formação brasileira, à luz de um padrão de desenvolvimento capitalista que a América Latina como um todo conjuga de uma mesma estrutura social. Então, eu acho que a crítica, em primeiro lugar, Paulo, a teoria marxista da dependência, ela não é uma teoria só de análise econômica, ela tem um diagnóstico da situação econômica porque ela tem uma consequência política prática, que é a ideia de que é impossível romper com a dependência dentro dos marcos do capitalismo. Então, ela é uma teoria de caráter socialista. Então, talvez essa seja uma primeira diferenciação importante com relação à CEPAL. É uma teoria que busca diagnosticar o processo de desenvolvimento econômico à luz da emergência da necessidade de uma transformação radical, e essa ideia de que é possível o desenvolvimento do capitalismo aprofundando a dependência, ou seja, a ideia de que a industrialização não é uma condição suficiente, embora necessária. Eu também tenho críticas à TMD, e termino um pouco com ela, porque eu acho que nem todo o desenvolvimento é desenvolvimento do subdesenvolvimento. Então, a minha crítica, de certa forma, à TMD é muito mais uma consequência da teoria do que o seu diagnóstico, porque me parece que, às vezes, fica uma ideia bastante economicista até, ou pouco dialética, de que pouco importa o desenvolvimento econômico, pouco importa a luta por transformações estruturais, a batalha, né, pelo desenvolvimento nacional, a importância da indústria nacional, porque, em última instância, tudo é o desenvolvimento do subdesenvolvimento. E eu inseriria aí o elemento da contradição. Eu acho que reproduzir o subdesenvolvimento em bases industriais, por um lado, reproduz a dependência, mas, por outro lado, no sentido mais positivo da concepção de contradição, enseja ali possibilidades de aumento da própria composição da luta de classes. Você tem mais trabalhadores proletarizados, que são mais passíveis de serem absorvidos pelo movimento sindical. Então, eu acho que, embora esse diagnóstico de que é impossível romper com a dependência antes da Revolução Socialista, embora eu compartilhe dele, eu acho que a luta pelo desenvolvimento econômico, a batalha pela industrialização é uma condição necessária para pensar, inclusive, a possibilidade de existir o Brasil uma nação socialista autônoma. A gente precisa ter autonomia política, o que passa por uma revolução de caráter socialista, mas a autonomia econômica depende do grau de desenvolvimento das forças produtivas também, que a gente vai desenvolver no capitalismo. Então, eu acho que tem esse elemento da contradição do tema do desenvolvimento que eu acho importante colocar aqui. Você concorda com o Teotônio, muito mais com o Mauro. Então, vê só, duas coisas. Primeiro, sobre o Lênin. Eu discordo da leitura que o Elias faz do Lênin. O Lênin, quando ele está debatendo com os populistas, os narodniks, ele realmente faz a crítica das visões idealizadas e românticas que se tinha da economia camponesa e semifeudal da Rússia, em que os narodniks, ou os populistas, negavam as possibilidades de desenvolvimento capitalista. E o Lênin, no começo da sua produção, da sua militância, ele faz um debate vigoroso mostrando esse desenvolvimento capitalista na Rússia, mas o Lênin nunca negou, inclusive o Lênin é o formulador da categoria de dependência, o primeiro, de que esse desenvolvimento capitalista, vis-à-vis o atraso, ele não só não combate o atraso, como se cria um tipo específico de formação capitalista, que não é igual aos Estados Unidos, que não é igual à França, que não é igual à Inglaterra, que está numa situação subordinada. O Thomas Krause, na famosa biografia dele do Lênin, Lênin é uma biografia política, ele coloca, inclusive, que o Lênin é o grande inspirador de todo o debate terceiro-mundista sobre dependência e subdesenvolvimento, que Lênin é o iniciador desse debate. Então, sim, Lênin destaca o desenvolvimento capitalista na Rússia, apesar do atraso, apesar da permanência de relações semifeudais, apesar da permanência de relações semisservis, mas
mostra que esse desenvolvimento capitalista é um desenvolvimento capitalista subordinado e às vezes chama a Rússia de periferia, às vezes chama de semi-periferia. Nesse próprio debate do imperialismo, tanto o Lenin como a Rosa Luxemburgo passaram a desenvolver a categoria de capitalismo independente para falar de países como a Rússia, que experimentavam o desenvolvimento capitalista, só que subordinado nos seus mecanismos centrais de acumulação aos países centrais subordinados do ponto de vista político-militar. Então, Rosa Luxemburgo analisa a Turquia como um caso de capitalismo independente frente à Alemanha, no seu texto A Crise da Social-Democracia, e o Lenin, no Imperialismo, a etapa superior do capitalismo, dá o exemplo da Argentina, como um país de tipo capitalista dependente, porque tinha formalmente independência política, era uma economia nacional, só que todo o processo de acumulação capitalista estava condicionado às necessidades da Inglaterra. A categoria de dependência foi criada pelo Lenin no âmbito da teoria do imperialismo, e o próprio Teotônio dos Santos coloca que a teoria marxista de dependência nada mais é do que a crítica da economia política, a continuidade, o desenvolvimento da teoria do imperialismo desde a periferia do sistema. Então, Lenin desenvolveu a teoria do imperialismo a partir de uma visão do centro do sistema, e a TMD é o desenvolvimento e a continuidade da teoria do imperialismo desde a periferia. De tal sorte que, evidentemente, vai haver algum nível de generalização teórica, que é o que no marxismo a gente chama de altíssimo grau de abstração. Então, quando Rui Mauro Marini lança o seu ensaio A Dialética da Dependência, ele estava plenamente consciente que ele estava fazendo um ensaio em alto grau de abstração e que aquelas conclusões teóricas, para se particularizar em determinada formação econômico-social, precisariam de pesquisas empíricas, histórico-concretas. Do mesmo jeito que o Marx, no livro 1 do Capital, o Marx não analisa o capitalismo inglês. O Marx analisa o capitalismo em altíssimo grau de abstração. E não dá para pegar o capital... Oi. Não, é só. O que você está falando, eu estou concordando em gênero, número e grau com o que você está falando, mas o meu medo é que o debate está indo para um lado de modelistas versus historiadores. Não, eu vou chegar lá, eu vou te fazer isso. Então, quando o Marx está produzindo sua obra, O Capital, o livro 1, não dá para abrir o Capital de Marx e entender o capitalismo hoje da França. Você precisa fazer estudos concretos sobre o capitalismo francês. Do mesmo jeito, Rui Mauro Marini nunca se propôs a abrir Dialética da Dependência, entendeu cada uma das economias da América Latina em separado. Tanto é assim que a Vânia Bambirra, no Capitalismo Independente Latino-Americano, cria uma tipologia de formas de dependência específicas de acordo com o nível de desenvolvimento capitalista e o seu processo histórico particular em cada país. Agrupa Brasil, Argentina e México como os países com maior nível de desenvolvimento industrial e processo de acumulação capitalista e diferencia eles de países que têm desenvolvimento mais retardatário, como, por exemplo, Colômbia e Venezuela. O próprio Rui Mauro, inclusive, o subdesenvolvimento e revolução, ele está num grau de abstração menor, que o Dialética da Dependência é uma análise da economia brasileira naquele contexto, ou Reformismo e Contra-Revolução, ensaio sobre o Chile, publicado recentemente no Brasil pela Expressão Popular, em que o Rui está analisando concretamente, numa conjuntura específica, a economia chilena. Então, note, a ideia de que há uma perspectiva generalizante para toda a América Latina na TMD, ela é falsa, porque eles estão fazendo dialética marxista, é uma análise em altíssimo grau de abstração, compreendendo as regularidades gerais do processo de dependência na América Latina, só que sem negar a necessidade de particularizar esse estudo em cada formação social concreta, e sabendo que a dependência no Brasil não é a mesma que a dependência na Bolívia. Aliás, o próprio procedimento da TMD é um procedimento clássico nos anos 60 e 70, nos debates da periferia do sistema capitalista. O Walter Rodney lançou, por exemplo, Como a Europa Subdesenvolveu a África, que é um livro clássico, é como se fosse um manifesto de nascimento da TMD de África. O Walter Rodney, quando ele fez isso, ele não estava querendo analisar a África como um todo o continente. Não, ele estava dando as bases teórico-metodológicas para uma crítica da dependência africana, assim como Samir Amir, no seu clássico livro A Troca Desigual, também não se propunha a explicar toda a economia da periferia do sistema capitalista a partir daquele livro. São níveis de abstrações diferenciados. Aliado a isso, e aqui esse ponto é importante, veja, a análise que o Rui, o Teotônio, a Vânia e Companhia Limitada fazem da economia capitalista é, como a Ju falou, uma análise que não é análise meramente econômica, porque eles são marxistas, então eles partem do princípio da totalidade. Então interessa muito, e aqui eu entro na questão do Wallace, por exemplo, ao Rui Mauro Marini, entender qual foi o efeito do processo de penetração
do investimento estrangeiro direto ao final da Segunda Guerra Mundial, inclusive como plantas industriais no Brasil, e os impactos disso na conformação do bloco no poder, da estrutura do Estado, da estrutura de classes, das ideologias e formas de consciência. Então, o que a gente às vezes chama de determinação interna, não existe uma determinação interna no sentido, vamos dizer, puro da ideia, porque o imperialismo não é algo exógeno na economia. O imperialismo, ele é parte do bloco no poder e do processo de luta de classes de cada país. Então, um exemplo clássico, assim, por que as universidades brasileiras de economia são dominadas por neoclássicos que negam a necessidade de política de desenvolvimento industrial, autônomo, nacional? Mas aí não é só no Brasil, cara, não é só no Brasil. Não, eu sei que não é só no Brasil, mas dando um exemplo, isso é um elemento de dominação imperialista. Então, do bloco do poder dos monopólios estrangeiros no comando da economia, assim como porque, por exemplo, a Polícia Federal brasileira tem parceria com a CIA, com a FBI e com o DEA para combate a drogas, combate a terrorismo, e bastou, por exemplo, o imperialismo norte-americano mobilizar a reserva estratégica que ela tinha de poder nesses aparatos para derrubar o Lula, prender a Dilma, quebrar a Petrobras. Isso é bloco no poder, em que as classes dominantes são o que a Vânia Bambirra chamava de classes dominantes dominadas. A estrutura de bloco no poder no Brasil faz com que a burguesia interna ela domine frente à classe trabalhadora, às camadas médias de maneira geral, mas ela seja subordinada ao imperialismo, de tal sorte que o imperialismo não é elemento exógeno, ele é constitutivo e fundante das relações de produção, das estruturas de poder e das dinâmicas de enfrentamento político-ideológicas. É aqui que entra o buzilis da questão, que é o seguinte: eu concordo com a Ju que não dá para a gente tratar de maneira mecânica que todo desenvolvimento é reprodução do subdesenvolvimento. Inclusive, essa fórmula do André Frank foi criticada pelo Rui Mauro, foi criticada pela Vânia Bambirra, e eu, por exemplo, eu não uso. Inclusive, eu respeito o Gunder Frank, tal, a história dele, a produção dele, mas o Gunder Frank não é um autor que goze muito da minha simpatia. Agora, isso é lógico. Agora, veja, o X da questão é que a dependência uma estrutura de relações de produção, uma forma de ser capitalista, que ela só consegue ser rompida a partir da tomada do poder político e um processo de reorganização radical do poder político que seja transformações das relações de produção. Nesse sentido, a gente pode sim ter setores de ponta na fronteira tecnológica, a gente pode ter elementos de soberania nacional avançada, a gente pode ter uma Embraer, a gente pode ter uma Petrobras, a gente pode ter uma Embrapa, a gente pode ter um acelerador de partículas em Campinas, e por aí vai. Só que esses elementos não vão conseguir se unir numa política nacional coerente de superação da dependência e desenvolvimento socioeconômico, por exemplo, como a China fez. Por que a China fez? A Revolução Socialista a gente não fez. Percebe? A gente não fez, usando a linguagem de Celso Furtado, não internalizou os mecanismos decisórios e de poder que comandam o processo de acumulação e desenvolvimento da economia. Agora você falou bonito, Jones. Agora você falou bonito. O Brasil opera com a subsoberania e sem romper essa estrutura de poder. E poder, política, é economia concentrada, como diria Engels, e repetir além, a gente não vai superar a dependência. Aí o Wallace está pensando, e a Coreia do Sul? Fica para a próxima fala, que eu já falei demais. Vamos lá, Elias. Aciona o seu microfone. Pessoal, vou me isolar mais ainda. Vou parar de me isolar, tá, pessoal? Deixa eu só colocar aqui, pessoal. Eu não nego, viu, Ju? Eu não tô, talvez eu tenha feito uma caricatura de mim mesmo. Eu não nego a necessidade de teorias, eu não nego a necessidade, nada disso. Muito pelo contrário, elas são abstrações fundamentais para nós fazermos as nossas análises de realidades concretas. A questão que eu coloco é que eu vejo o materialismo histórico como universal no particular, ou seja, você buscar o que é universal no particular, ou seja, isso é um materialismo histórico. Então, portanto, quando eu faço a crítica aos modelos, seja ele qualquer, é porque eu estou me colocando dentro de um marxismo, tá? Que é o marxismo do Lenin, que é o marxismo da abordagem da formação social, ou seja, que toma a formação social como elemento fundamental de abordagem, né? Porque é nela que se encontra o universal no particular. É isso que possibilita, por exemplo, perceber por que a Argentina para na década de 20 e o Brasil avança a partir da década de 30, por exemplo. Não é? Essa é a minha questão.
E o Lênin, vou ser bem objetivo, tá? O Lênin, o Jones tem razão, o Lênin, ele inaugura o dependentismo, vamos dizer assim, né? Até o conceito de dependência. Assim como o Lênin, por exemplo, ele é visto por vários economistas, inclusive não marxistas, como um dos autores do desenvolvimentismo, inclusive. Né? Ou seja, o Lênin cabe, por exemplo, a literatura que o Lênin, o que ele escreve... Vocês acham que o Lênin poderia ser um cepalino? Mas nem fudendo, pô. Por quê? Por quê? Por que não? Elias, você dizer não é uma coisa, mas com ódio, cara. Você falou com ódio no coração agora. Bota o Elias Pistola aí agora. Põe o Elias Pistola, ele falou com ódio, cara. Mas vai lá, por quê? Eu vou virar TMD agora. Posso, pessoal? Pode, virar TMD? Por favor. Porque o Lênin, por exemplo, ele ia fazer como o Rangel, de emplacar uma noção de planejamento econômico voltada ao rompimento das contradições, vamos dizer assim, fundamentais da nossa sociedade, que é a contradição entre imperialismo e projetos nacionais autônomos. Ou seja, esse que é o X da questão. Né? Ou seja, a CEPAL não se propôs, por exemplo, a vender a ideia... A CEPAL é ultraconservadora na visão de vocês, porque ela não queria fazer ruptura nenhuma. Não ultraconservadora, vou falar do Brasil, volto ao Brasil. Eu pego, por exemplo, essa ideia, por exemplo, de que o Brasil tem um problema de agricultura de baixa produtividade e que isso estanca o desenvolvimento da indústria brasileira. Isso aqui é o avesso do avesso do materialismo histórico, ou seja, a anatomia do macaco é compreendida a partir da anatomia humana, ou seja, o que ilumina o campo é a cidade. E o pessoal está falando na década de 60 que o Brasil não cresce, não vira industrial porque tem uma agricultura de baixa produtividade. Ou seja, mas isso não os cepalinos, né? Os cepalinos estão falando isso? Os cepalinos dizem isso. Porque eu acho que quando eles estão dizendo que... A teoria da inflação do Rangel, por exemplo, é uma resposta a essa tese, por exemplo. Eu até brinquei com o Nelson Marconi um dia. O Nelson Marconi falou para mim o seguinte: o Corinthians é o time do povo, o Corinthians é o que é porque é o time da Globo. Eu falei, se você tivesse lido Lênin, você compreendeu o seguinte, que o capitalismo quer seu próprio mercado. Ou seja, se o Ibis fosse o time do povo, ele seria o time da Globo. Ou seja, a crítica que eu estou fazendo aqui, que eu faço aqui, é a seguinte, é buscar o universal no particular, que é a formação social. E essa noção, por exemplo, de que o Brasil é um país que não vai para frente porque tem uma agricultura de baixa produtividade, isso não entra na minha cabeça até hoje. Não, mas nem na minha, Elias, em nenhum modelo de economista existe isso. A produtividade da agricultura do país pobre é sempre baixa, isso é por definição. Isso vale para qualquer país. Não, o caso do Brasil, não. O Brasil, se você for pegar, por exemplo, o final do século XIX, o começo do século XX, o Brasil já tinha processo, por exemplo, o Furtado ele tem uma genialidade, que é a questão da internalização do centro dinâmico na economia, ou seja, nós conseguimos fazer isso, e quem consegue fazer isso consegue entrar no estágio de substituição industrial de importações, não é? De importações. O Rangel percebia que esses processos de substituição, a la Lênin, evidente, né? O Rangel percebia que esses processos de substituição de importações, eles eram anteriores a 30. Porque as crises cambiais que o Brasil passou na segunda metade do século XIX levou que o Brasil fizesse substituições artesanais de importação, por exemplo. Não, sim, isso é claro. Isso não é trivial, porque isso não está na literatura. Isso, pouca gente sabe disso. A Ju deve saber isso, o Jones deve saber isso, o Lara deve saber, mas pouca gente sabe disso. Então, o Brasil conseguiu criar, a partir da forma como nós reagimos às ondas do capitalismo internacional, os seus próprios ciclos decenais de acumulação. Isso levou, por exemplo, o Brasil a ter uma agricultura que inundou o mundo de café no século XIX. E está até hoje aí essa agricultura que está posta aí. Essa que é a minha crítica, ou seja, não encontrar o universal no particular. Não estou falando que a TMD é errada, que a CEPAL é errada, eu estou aqui fazendo uma brincadeira aqui para a gente animar um pouco o debate, mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que existem sementes de verdade na CEPAL, existem sementes da verdade na TMD, mas a verdade está na conjugação do universal com o particular. E que o caso do Lênin em particular, né, que ele pode ser tanto o cara que fala da dependência, é isso mesmo, concordo, como o desenvolvimentista. E a pergunta fundamental que o Lênin faz, quando ele faz aquele estudo sobre a Rússia, que é como que essa formação consegue se desenvolver apesar do feudalismo dominante?
Essa é uma questão que nós não fazemos na América Latina. Como que o Brasil vira a sétima economia, economia do mundo, fazendo a trajetória que a Europa demorou 600 anos para fazer, nós temos em 50 anos. Ou seja, é uma dependência completamente diferente de qualquer uma que tem no mundo. Ou seja, o que eu estou chamando a atenção aqui, tirando agora as caricaturas, Jones e Ju, e falando sério, entendeu? É que existe essa relação do universal no particular que quase ninguém percebe. É por isso, por exemplo, a meu ver, que o Furtado explica o Brasil até 57, 58. Depois não explica mais o Brasil. Porque o Brasil ele insetou reformas institucionais a partir da década de 60, que cancelou a CEPAL, ou as teorias até então, aquele momento, explicativas do Brasil. Isso significa que quando o Furtado estava no auge, dizendo naquela revista do Jean-Paul Sartre, que o Brasil é um país atrasado, que o destino do Brasil é ser uma colônia, que esse país não tem futuro, né? No ano seguinte, o país já estava crescendo 7% ao ano, o Brasil. Ou seja, quando o Furtado alcança, vamos dizer assim, o seu auge, é quando um cara como o Rangel está começando as suas teorias a mostrar a sua verdade. Entendeu? Por isso que eu faço as brincadeiras da Unicamp e do Furtado, retiro essas brincadeiras que eu acho que não faz bem ao debate, tá? Eu falo aqui publicamente isso, né? Eu estou chamando a atenção que existe um universal no particular. E é isso que faz a Coreia ser o que ela é, tá? A Coreia, na minha opinião, é um país independente, sim, não uma colônia americana, não acredito nisso. Elias, desculpa, só uma questão de ordem. O que você tanto repete do universal e do particular? Explica melhor isso daí. De totalidade e chegar ao processo como síntese de múltiplas determinações. Esse que é o X da questão. Bom, né? Ninguém haveria de discordar disso. Não, discorda. Na prática se discorda. Não estou falando aqui dos marxistas. Os não marxistas discordam disso abertamente. Até porque a visão de ciência dos não marxistas não é hegeliana. Os não marxistas partem do pressuposto... Cuidado que eu sou não marxista, então vai com jeito. Não, eu vou de você mesmo, Paulo. Desculpa aí. Os não marxistas partem do pressuposto... Era pra gente debater com o Jones, não entre a gente, cacete. Calma, pô. Deixa eu terminar o raciocínio, desculpa. Vai lá. Os não marxistas partem do ponto mais alto da filosofia criada pelo iluminismo, a filosofia burguesa, que é Kant, que é o positivismo, e não sai dela até hoje. É por isso que acha que qualquer teoria do desenvolvimento explica a China, por exemplo, a Coreia do Sul. Não é meu caso, eu sou nietzschiano, não sou kantiano. Puta que pariu, cara. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, por exemplo, o Jones e Juliane, falando sério, essa questão do universal do particular. É por isso que eu tenho dificuldade particular de aceitar qualquer coisa que chegue para mim. Assim, é o meu método de fazer pesquisa, de criar, de elaborar, de escrever. Eu não aceito qualquer coisa. Ou seja, eu prefiro pegar o ponto mais alto do que o Rui Mauro Marini escreve ou do que o Jones escreve, do que o contrário. É uma questão de rigidez conceitual e uma questão de seriedade em relação à teoria e como cada formação social reage aos impulsos que vêm do centro do sistema. Esse é o X da questão, ou seja, cada formação social ela reage de forma diferente. E o papel do cientista, Ju e Jones, é captar o DNA de uma sociedade. E o DNA de uma sociedade está no processo de produção. Esse processo de produção varia de país a país. Não é igual, não é a mesma coisa. Essa é a minha crítica, vamos dizer assim, essa é a minha crítica. Agora eu tirei completamente a caricatura e falei assim... É que a sua crítica é a modelos em geral, né? Eu queria especificamente contrapor o TMD com o modelo estruturalista, porque é um debate sobre desenvolvimento. Deixa eu terminar, fazer a minha última fala aqui, Paulo. A minha fala agora, falaram que eu estou abalado psicologicamente. Não, pessoal, estou falando sério, não estou abalado. O que eu estou querendo colocar é que a forma que eu tenho de enxergar a ciência, enxergar o mundo, ela tem como pressuposto o paradigma da formação econômica, dos conceitos de formação econômica e social. Esse é o meu paradigma. Entendeu? Eu estou fazendo aqui uma propaganda do paradigma que eu adoto para eu fazer ciência. Isso não quer dizer que isso não existe na TMD, não existe no que a Ju coloca, no João Manuel fala. Meu paradigma é esse, particular.
Enfim, pessoal, chá de cogumelo eu tomei, o cara falou, puta que pariu, cara. Aliás, eu queria só fazer esse comentário, pessoal. Assim, tem um show ocorrendo aqui no chat. Eu queria parabenizar as quase 1000 pessoas que estão nos acompanhando. Vocês são geniais. Tem pérolas aqui que estão fantásticas. Ou seja, Wallace, você quer comentar? Cara, porque assim, Depois é o Paulo. O Paulo falou pouco. Eu me reconciliei com você, Wallace. O Jones foi até embora. Ok, Eu me reconciliei com você, Wallace. A minha preocupação é o Wallace, cara. Eu sou afim do Wallace e tal. Sabe disso. Vai lá, Wallace. Você não é afim, você é apaixonado. A gente tem uma relação amorosa muito grande, cara. Tem essa. Mas, Wallace, eu quero saber se eu me reconciliei com você. Ah, sim. Agora, no final, você falou da Coreia, tá tudo reconciliado, cara. Ju, eu me conciliei com você agora, que eu sou um conciliador segundo o Jones Manuel, entendeu? Não. Eu gostei dessa Coreia do Sul independente com 30 mil soldados dos Estados Unidos no país. Mas aí, veja só, cara, a Coreia do Sul, que é um dos países que a trajetória sempre levanta muito debate em torno disso, que é o desenvolvimento da Covid, que teve a Guerra da Coreia, que foi colonização, que foi isso, que foi aquilo, que foi favorecida pelo Japão, que depois favorecida pelos Estados Unidos. Cara, se você ler, na minha concepção, e eu escrevi sobre isso, né, e defendo isso, e tô escrevendo um trabalho agora, mais para o período contemporâneo, agora analisando as mesmas dimensões que eu analisei na minha tese, a Coreia contradiz essa dinâmica. Na minha perspectiva, quando a gente analisa o 1962, o presidente Park tomar o poder, e reestatizar o sistema financeiro, enfrentando os Estados Unidos, contrário aos interesses dos Estados Unidos, implementando um projeto de desenvolvimento nacional, criando uma burguesia nacional, numa relação intrínseca entre Estado e burguesia, construída historicamente na Coreia, né? Criando grandes empresas nacionais, em setores estratégicos que foram boicotados pelos Estados Unidos. O caso da indústria automobilística, o caso da POSCO, o caso da Samsung, né? Toda a trajetória da história, o terceiro plano quinquenal de 1973, que foi implementado na Coreia, foi contrário aos interesses dos Estados Unidos, que o presidente Park faz de forma muito... Tem relatos de brigas duras ali entre Estados Unidos e Coreia. Tem um relatório da CIA, cara, falando que o presidente Park era uma ameaça aos Estados Unidos. Era uma ameaça aos Estados Unidos na Ásia. A hegemonia norte-americana. Tanto é que ele vai se aproximar do Japão, né? Mas aí que tá, Paulo, na minha perspectiva, naquilo que eu leio da Coreia, naquilo que eu vejo da Coreia, o que o presidente Park faz, assim como, por exemplo, eu vejo como o Getúlio fez no Brasil, de 30 a 47, tá? E de 53 a 54, o que eu acho é que ele tem uma perspectiva, uma capacidade de leitura de conjuntura em que ele otimiza essas conjunturas em favorável ao projeto nacional de desenvolvimento. Quando o presidente Park ele percebe, tem a perspectiva de geopolítica, de que os Estados Unidos estão rompendo e que o Japão está num processo de avanço e de internacionalização, ele propõe ao Japão uma retomada de relações diplomáticas, captando recursos para financiar o terceiro plano quinquenal, né? E isso vai avançando. O grande erro da Coreia, e aí tem toda uma perspectiva, uma construção que eu estou fazendo agora, escrevendo, é que pós anos 90, com a morte do presidente Park, entre 1990 e 97, com o governo Kim Il-sung, é que a Coreia cede a reformas de caráter neoliberal e passa pela crise de 97, mas retoma um projeto desenvolvimentista. A Coreia retoma, tanto é que a Coreia implementa, a partir de 2000, da crise de 2008, controle de capital novamente no país. Enfim, eu poderia elencar aqui vários elementos, né, vários elementos concretos, históricos, que mostram a minha perspectiva, eu repito, porque tem muita gente que interpreta, que eu acho que eu sou uma das poucas pessoas, cara, que não interpreta dessa forma o processo de desenvolvimento da Coreia a convite, né? Eu acho, estou supondo, e eu tenho elementos, eu analiso do ponto de vista da organização industrial, da estrutura de propriedade do capital, do processo de centralização financeira e da construção do processo de absorção e conhecimento tecnológico. Cara, os anos 80, o salto da Coreia para adotar uma estratégia de catch-up tecnológico, focando em setores estratégicos, é genial. É genial, e não foi ninguém que autorizou a Coreia a fazer isso. Foi uma base de conhecimento, de construção de capacidades internas que foram construídas pelo Estado sul-coreano. E eu repito, cara, enfrentando e confrontando, historicamente, concretamente, muitas vezes, os Estados Unidos,
entendeu? Então, eu acho assim, houve o cenário, eu não nego que houve o cenário internacional favorável, nunca neguei isso. Mas não é isso que determina o sucesso sul-coreano. Não, mas deixa eu só, assim, tô com medo que a gente está falando muito aqui, eu queria só falar um pouquinho para explorar melhor as minhas brigas com o Elias, a gente já tem várias e o Elias já está no meu WhatsApp aqui o dia inteiro. Eu queria aproveitar a Ju e o Jones aqui para explorar mais, assim, no espírito de eu entender mesmo as perspectivas, porque, assim, pelo que eu estou entendendo, Ju e Jones, vocês estão colocando, é que a Coreia seria uma exceção, mas que, na verdade, nem é, porque os Estados Unidos teria ajudado ela, e é uma história meio que contrária a essa que o Wallace está contando. Mas, por exemplo, assim, se você pegar, por exemplo, o caso da Índia, ou o caso da Turquia, que são países anti-imperialistas, mas que não são comunistas, ou revolucionários, ou socialistas, mas que têm avançado muito. E eu peguei 2 países grandes, relevantes, a Turquia, que já vai com uma renda per capita de mais de $20 mil, quase 25 mil. A Índia ainda é muito pobre, mas cresce a 8% ao ano. Ou seja, a pergunta que eu faria para vocês é, existe um espaço anti-imperialista? Porque nós estamos, assim, de total acordo que não há desenvolvimento alinhado ao império, por assim dizer. Tem que ser anti-imperialista para se desenvolver. Você tem que ter autonomia, soberania, desenvolvimento local de tecnologia, que a gente chama de sistemas nacionais de inovação e tal. Mas a pergunta que eu faço é possível fazer isso dentro de uma perspectiva capitalista, na falta de uma palavra melhor? E aí eu estou dando, para não usar a Coreia, eu estou usando a Índia e estou usando a Turquia, né? Poderia usar países menores, Singapura, sei lá, mas eu estou pegando 2 grandes, assim, só para ver como vocês reagem. Os comentários são impagáveis, cara. Os comentários estão impagados. Só um comentário, cara. O Johnny citou a China, né? Como a China é uma revolução social, um país socialista que está ultrapassando e transitando e superando, né, os conflitos. Então, eu sugiro para o pessoal que está assistindo que faça um curso do Elias, que abriu turma nova. Ah, bem lembrado, cara. Tinha esquecido de falar isso daí. Inclusive, vai ganhar o livro do Elias que ele conseguiu na editora negociar com os caras para ganhar o e-book. Depois, André, se você puder deixar o link aqui para fazer o nosso jabá também, precisa pagar o leite das crianças. Deixa eu fazer um jabá também, André. André, você está com o microfone ligado. Então, eu também queria fazer um jabá aí do meu canal no YouTube, que estreou ontem. Estou me desafiando a fazer esse debate aí também nas redes sociais. E dizer que os comentários aqui estão ótimos. Inclusive, o Paulo Gala é aqui alçado a Paulo Galã. E tem uma série de pessoas perguntando como faz para ficar bonito. Eles estavam olhando as minhas mãos, eu não sou casado, tá? Não tem aliança, que tinha gente olhando. Olha, essa é uma informação importante. Paulo, eu vou passar para o Jones, que eu acho que, enfim, está se coçando aqui para responder, mas eu acho que, assim, 2 comentários muito rápidos. Eu acho que o elemento da renda média é importante, mas a discussão da TMD é justamente a identificação de que é possível que um país alce uma condição, né, de uma renda média elevada e que alça, inclusive, uma condição de internalização do senso de decisão, de internalização do D1, enfim, de autodeterminação do capital, e nem por isso essas são condições que levariam à superação do subdesenvolvimento, que está muito mais ligado a essa estrutura que não tem correspondência entre a produção e a oferta e a abissal desigualdade social como uma condição, inclusive, para que as elites e as burguesias do Brasil possam reproduzir ou mimetizar o consumo das elites dos países centrais, o que só é possível alargando ali o espaço da concentração de renda. Então, a desigualdade como um elemento estrutural, ainda que possa passar por períodos de elevação da renda média geral. E a outra coisa só sobre o nacionalismo e o anti-imperialismo, tem uma discussão, foi bastante discutida há um tempo atrás, sobre se o Getúlio teria sido nacionalista ou anti-imperialista, ou as duas coisas. E eu acho que o próprio nacionalismo, na periferia do capitalismo, ele já tem contornos anti-imperialistas, quer dizer, a existência de governantes que se pautam pela afirmação da sua soberania nacional, ou seja, que são caudatários do nacionalismo, eles são, por excelência, conflitantes com o imperialismo. Agora, é diferente ser anti-imperialista e ser nacionalista, ou seja, a ideia de anti-imperialista é não só que você não quer ser subordinado ou passivo numa relação imperial, mas que você constrói condições para a superação do imperialismo. Então, me parece que Cuba seria uma experiência, né? Cuba ali, nos primeiros anos da Revolução,
de uma coalizão política que é nacionalista e é anti-imperialista, ou seja, constitui uma série de mecanismos e ações na busca do desgaste do imperialismo. E, para finalizar, eu acho que essa é uma categoria bastante marginalizada ultimamente no debate, que é a categoria do imperialismo, né? Desde que o imperialismo deixou de se expressar através da forma das ocupações territoriais e coloniais, pouco uma expressão de que o imperialismo, a validade do imperialismo teria perdido o poder explicativo nesse período. E o imperialismo, ele é uma fase, né, não dissociado do capitalismo monopolista, que é muito mais determinado pelo conteúdo do que pela forma. Hoje ele não se expressa em formas de ocupações coloniais específicas, mas hoje, né, para dar 2 exemplos, a forma, de certa forma, deflação da renda, né, e redução do preço de oferta das mercadorias dos países periféricos, ou inclusive a próprio receituário de austeridade fiscal, são formas com que o imperialismo, através do neoliberalismo, se expressam de dominação dos países dependentes e subdesenvolvidos, que está ensejada aí numa teia muito mais complexa de relações, onde me parece que retomar a teoria do imperialismo e a contemporaneidade da teoria do imperialismo é necessário para a gente pensar os novos contornos da dependência e talvez as maiores dificuldades para a superação do subdesenvolvimento, levando em consideração essa nova etapa do capitalismo que vem desde a década de 80, mas passar para o Jones. Mas só antes disso, Jones, só um minutinho, só compartilhar aqui o canal da Ju, para o pessoal ver, depois procurem aqui no YouTube. Boa. Ela começou essa semana, tem 2 vídeos lá muito legais, depois vão lá se inscrever. Jones, desculpa, vai lá. Não, então, veja, antes de entrar na pergunta do Paulo, só 2 considerações. Elias, o Rui Mauro Marinho também estava analisando o processo de industrialização antes da crise de 29 e da limitação clássica histórica do processo de substituição de importações, assim como o Rui Mauro, o Teotônio e Vânia também debateram que a agricultura não era um entrave para o desenvolvimento capitalista no Brasil. Inclusive, convido o leitor, a leitora, a pegar o subdesenvolvimento e revolução e ver que essa ideia de que determinado atraso na economia brasileira, como na agricultura, seria um entrave ao processo de crescimento econômico, isso não comparece no Rui Mauro Marinho. Inclusive, o Rui Mauro Marinho está fazendo uma crítica a vários autores do PCB que colocavam que o atraso relativo da agricultura, que eles chamavam de semifeudal, seria um entrave ao desenvolvimento capitalista no Brasil. O Rui Mauro está justamente combatendo isso. Então, esse debate que o Rangel faz, por exemplo, não se descola do debate que o Rui Mauro Marinho faz. A meu ver, melhor, mas isso é outra coisa. Agora, vamos entrar na questão. Veja, a TMD é um processo de explicação do desenvolvimento capitalista na América Latina. Ela nunca se propôs a explicar o mundo inteiro. Então, quando Elias fala, por exemplo, que a TMD não explica a China, eu concordo. Só que isso é um truísmo para mim, porque a TMD nunca se propôs a criar uma teoria de desenvolvimento capitalista subordinado no geral, percebe? Tanto é que há um prolongamento do debate no terceiro mundo sobre o desenvolvimento capitalista dependente e você tem correntes, perspectivas diferentes. A abordagem do Samir Emir não é a mesma do Rui Mauro, a do Walter Rodney para a África não é a mesma do Teotônio dos Santos, e por assim vai. A abordagem do próprio Che Guevara, como debate de economia cubana, não é a mesma da Vânia Bambir, e por aí vai. Então, veja, não dá para pegar a TMD e, por exemplo, propor a TMD explicar a economia do Irã, explicar a economia da Turquia, explicar a economia da Índia. Não é aí que a coruja dorme. A TMD é uma corrente de análise, de debate, especialmente latino-americano. Claro que você tem teóricos do imperialismo que debatem a partir da chave categorial do imperialismo, que vão tentar explicar, por exemplo, o Prabhat Chaik, acho que é mais ou menos que pronuncia o nome dele, que é um economista indiano, que ele explica o processo de subdesenvolvimento da Índia a partir do desenvolvimento da teoria do imperialismo, que é um economista genial. Assim como o Samir Emir, recentemente, a Expressão Popular publicou um livro dele, Só os Povos Fazem História, e a gente está publicando um agora, Eurocentrismo, a crítica de uma ideologia. O Samir Emir, ele desenvolveu muito um debate para explicar o subdesenvolvimento do Norte da África, da região chamada Maghreb, particularmente da economia egípcia. Então, fecha isso. Veja, não faz sentido querer contrapor a TMD, e aqui, veja, não faz sentido querer contrapor a TMD com a Coreia do Sul, porque a TMD nunca se propôs a debater a Coreia do Sul. O debate da TMD é especificamente latino-americano. Agora eu vou entrar na Coreia do Sul. Veja, eu não concordo com os debates do movimento a convite, Wallace, porque, ao meu ver,
o pouco contato que eu tive, porque eu nunca me aprofundei de verdade nesses debates, eles tendem a minimizar as contradições interimperialistas, porque o fato de os Estados Unidos ter hegemonia mundial do capitalismo em seu país guia não significa que outros países subordinados na cadeia imperialista, que cumprem o papel de países centrais, não vão ter contradições com os Estados Unidos. França, com o General de Gaulle, com os Estados Unidos, o Japão com os Estados Unidos, a própria Alemanha, nos anos 70, teve várias contradições com os Estados Unidos, fez um acordo nuclear com o Brasil, a revelia dos Estados Unidos, que não queriam um acordo nuclear. Então, veja, às vezes se mostra a relação imperialismo hegemônico, superpotência mundial, com os outros países centrais do capitalismo, como se fosse uma relação de harmonia, estilo ultra-imperialismo do Kautsky. Isso é a teoria do Kautsky, isso não é Lenin. O imperialismo e a conformação de um bloco hegemônico dirigido pelos Estados Unidos não nega as contradições, os atritos, os enfrentamentos e a concorrência. Atenção, o capitalismo monopolista não nega a concorrência de capitais. Muda a configuração da concorrência, mas continua existindo a concorrência. E aqui vem um ponto interessante. Veja, os Estados Unidos tiveram vários atritos com a Coreia do Sul, tiveram com a França, tiveram com a Alemanha, mas nenhum deles chegou num perfil de ruptura, porque do ponto de vista político, militar, a Coreia do Sul é um protetorado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 30 mil soldados estacionados na Coreia do Sul, baterias antiaéreas, bombas atômicas, e se você for pegar todas as fronteiras geográficas da Coreia do Sul, e você for contar as bases militares e a quantidade de soldados que os Estados Unidos têm cercando a Coreia do Sul, são mais de 50 mil soldados. Então, os Estados Unidos, num processo de enfrentamento agudo, ele derruba qualquer governo da Coreia do Sul, do ponto de vista estritamente técnico-militar. Se tem condições políticas de sustentar uma guerra, isso é outra coisa. Mas, do ponto de vista estritamente técnico-militar, a Coreia do Sul é um protetorado dos Estados Unidos. E esses atritos com o General Park e com o projeto de desenvolvimento da Coreia do Sul nunca chegaram a um elemento de ruptura, diferente, por exemplo, do que chegou com o governo Goulart, por exemplo, aqui no Brasil, com o projeto de reformas de base. Diferente do que chegou com o Velasco Alvarado, no governo nacionalista militar do Peru. E aí a gente tem que se perguntar por que o projeto de desenvolvimento nacional da Coreia do Sul, muito mais avançado em termos de desenvolvimento industrial do que, por exemplo, a tímida proposta do João Goulart, esse projeto nunca chegou numa ruptura aberta e o reformismo moderado do João Goulart chegou. E aqui entra todo um cenário geopolítico particular pela força da Ásia, pela força do comunismo na Ásia, papel da Revolução Comunista no Vietnã, China, Coreia, ao próprio desenho geoestratégico do Plano Colombo. O Plano Marshall é muito debatido, o Plano Colombo é meio marginalizado, e que, ao mesmo tempo que eu discordo da ideia de desenvolvimento da Covid, para mim está muito clara a configuração de que a Coreia teve uma margem de manobra para aplicar políticas externas muito maior do que qualquer outro país da América Latina, que essa margem de manobra não rompeu a unidade contraditória, a cooperação antagônica no bloco imperialista. E no Brasil, projetos muito mais tímidos já inundaram uma série gigantesca de golpes de Estado. E é mais fácil dar um golpe de Estado na Coreia do que no Brasil, pela própria debilidade político-militar da Coreia do Sul, percebe? Do ponto de vista estritamente técnico-militar. Então, a Coreia do Sul é um caso particular, numa configuração geopolítica específica, e a prova da história é o seguinte: se você volta para a história em 1901, e pega que países eram dependentes, subdesenvolvidos, colônias ou semicolônias, e você vem para 2021, você vai ver que praticamente 100% dos países que em 1901 eram dependentes, colônias ou semicolônias, hoje continuam na situação de países dependentes. Então a Coreia é uma exceção, mas não é uma exceção que nega a teoria, muito pelo contrário, ela confirma a teoria, embora faça repensar que em determinadas conjunturas geopolíticas específicas, o nível de manobra para a política interna de desenvolvimento, sem romper com o imperialismo, possa ser alargado. O que foi particularmente o caso do governo Lula no segundo mandato, em que numa situação geopolítica e geoeconômica toda particular, o nível fechou com o governo Dilma, por uma série de questões, mudança de governo, mudança da estratégia do governo Obama, aí vem crise econômica, aí vem um processo de maior pronunciamento geopolítico da China e por aí vai. Então, a margem de manobra para a política interna de desenvolvimento, ela muda. O caso da Coreia do Sul é particular e específico, só que essa mudança para a margem de política interna não nega que, sem romper o bloco no poder e, a partir daí, reconfigurar radicalmente as relações de produção, a gente não consegue superar a dependência. A prova disso é que o Brasil, com todo esse ciclo de desenvolvimento econômico, com Embraer, com indústria nuclear, com indústria automobilística, com tudo que vocês já conhecem,
o Brasil continua sendo um país dependente. É um país dependente com setores modernizados, de ponta, com a capacidade de escala industrial que está sendo destruída, mas que já foi muito maior. Só que o Brasil se industrializou e não rompeu a dependência. Mudou a forma histórica da dependência, que não significa que não mudou a margem de manobra também da política interna, econômica, mas não rompeu a dependência. Eu acho só, rapidinho, Elias, só para comentar uma questão, pode ser rápido. Coisa rápida. Eu concordo em várias questões, Jones, mas tem elementos que, não só geopolíticos, mas historicamente construídos internamente na Coreia, são de extrema relevância. Eu não acho pouca coisa, por exemplo, a construção da burguesia por parte do presidente Park, entendendo a relevância dela num projeto de desenvolvimento e de rompimento com a subordinação e a condição de colônia, quando era do Japão, e ali, na intervenção norte-americana pós-colonização japonesa. O que eu acho que existe, então, portanto, veja, é um processo histórico de construção que se otimiza esse cenário geopolítico. E, obviamente, o cenário geopolítico na Ásia, né, muitas vezes favoreceu mais a Coreia, mas isso, o fato de favorecer, se não tivesse um projeto interno construído e de forma muito coerente em várias dimensões, a Coreia não teria ultrapassado a condição de subdesenvolvido de renda média. A Coreia ultrapassou todos esses limites. Né? É por isso que, vejo, uma das questões que eu sempre levanto não dá para ficar atribuindo a isso, a Coreia, a ideia de que o cenário internacional, senão a Coreia não teria conseguido. Quer dizer, e as variáveis internas, a construção interna desse processo? Elas não são poucas coisas, cara. Assim, foi muito... a Coreia ela saiu do controle até. Ela foi tão bem que ela saiu do controle até. E aí um outro elemento, assim, que aí não é o que você, não é nada contigo, assim, que é um outro elemento que me preocupa, que muitas pessoas que falam da Coreia, esses coach aí da Globo e coisa que vai, fica falando da Coreia, né, pós anos 90, que abriu, que foi um modelo aberto, e não é. Nunca leu a história da Coreia e o desenvolvimento da Coreia. A Coreia é um país, e aí até hoje predomina, e eu estou escrevendo um artigo novo para mostrar isso, um Estado desenvolvimentista. Ela perdeu o rumo no início dos anos 90 até 97, viu a besteira que fez em abandonar essa estratégia de desenvolvimento e retorna a uma estratégia de ativismo, não nas mesmas características dos anos 60 até os anos 80, mas retorna a uma ideia de ativismo, principalmente na relação entre Estado e setor privado. E aí eu acho que a gente entender, por exemplo, o processo de construção histórica das classes sociais no Brasil, por exemplo, do papel da nossa burguesia, quem é a nossa burguesia, a gente faz... o capitalismo tardio do João Manuel contribui muito, o Florestan contribui muito isso, a teoria da dependência contribui muito para isso, para debater, a CEPAL também. Entender, por exemplo, o papel e qual é as peculiaridades características da nossa burguesia. Em que medida, por exemplo, nós podemos pensar em um projeto nacional de desenvolvimento com as peculiaridades características que a nossa burguesia tem. Eu acho isso um problema gravíssimo. Pessoal, agora é minha última fala, pode ser? O horário, pode, a gente já vai se encaminhando para o final também. Vamos lá. Pessoal, as pessoas estão me cobrando aqui no chat, que, aliás, o chat está impagável, né? Não, o chat, cara... Olha, eu vou pedir desculpa para a Ju e para o Jones. Eu vou pedir desculpa para a Ju e para o Jones. Depois eu vou assistir as falas de vocês. Porque eu não porque o pessoal está dizendo que eu não explicito minha crítica TMD. Pessoal, eu coloquei desde o início da minha apresentação o seguinte, né? Que eu trabalho com a ideia de dependência para o caso brasileiro, mas uma dependência relativa e não absoluta. Eu acho que eu trouxe aqui uma perspectiva do conceito de formação social, da busca do universal no particular e a formação social como conceito de fronteira nesse sentido, tá? E que cada formação social ela tem as suas lógicas de funcionamento que se diferenciam entre si. Então, cada formação social vai desenvolver a sua própria forma de dependência em relação ao centro de sistema. Eu nunca neguei isso daí. Né? Acho que esse é um ponto que eu queria deixar muito claro aqui. O que eu queria deixar claro em relação a essas questões que eu estou levantando aqui é saber, é a busca que nós temos que ter aqui no caso brasileiro, caso argentino, Bolívia, todos os casos, da coerência interna do modo de produção capitalista de cada formação social. Acho que esse é um xisto fundamental. E quando eu trago isso para o debate, eu reafirmo a questão. O meu problema não é com a TMD, não é com a CEPAL, não é com isso, não é com aquilo. É um problema particular meu, vamos dizer assim, em tentar ser o máximo possível rígido do ponto de vista conceitual e teórico. Porque são realidades complexas que não se duplicam assim facilmente. Tá? Então, o caso do Brasil, por exemplo,
o Furtado genialmente descobre, que eu acho que é vamos dizer que é uma lei, vamos falar em termos de final do século XIX, né? A internalização do centro dinâmico como uma lei geral do processo de desenvolvimento da periferia, ou seja, isso que é uma questão genial. E a questão que nós temos que colocar aqui, por isso que eu acho que é uma dependência relativa, é que o Brasil, o que não ocorre ao Brasil no final da década de 70 é a internalização do capital financeiro. Ou seja, a ditadura militar preferiu continuar se endividando loucamente a utilizar um capital financeiro que já estava pronto no Brasil. Esse é um ponto fundamental que nós temos que levar em consideração. Esse é um ponto, por exemplo, que eu lembro muito bem, que eu estava numa mesa com o Teotônio dos Santos em 2011, e o Teotônio era uma figura maravilhosa, o Teotônio, assim, sabe? E eu brinquei com ele, falei, Teotônio, está falando de independência e tal, e o Brasil está financiando, a Petrobras está se financiando no mercado de capitais de São Paulo. Ou seja, isso é um marco fundamental que diferencia a nossa dependência das outras dependências. Ou seja, a Petrobras se financiar, vamos dizer assim, no mercado de capitais de São Paulo. Não é? Ou seja, essa é uma diferença fundamental da nossa dependência em relação a qualquer outra dependência. Não é? A Argentina até hoje tem um mercado de capitais que acho que até acabou aquele mercado de capitais. E por aí vai. Então, o que eu estou advogando aqui é uma relativização do conceito de dependência e que essa relativização ou não, ela seja objeto, vamos dizer assim, síntese da coerência interna de diferentes formações econômicas e sociais. A questão da burguesia nacional, por exemplo, como ela se comporta ou descomporta, é uma questão que envolve a coerência de cada formação econômica e social. Eu, particularmente, Jones, eu não acredito que exista uma burguesia nacional no Brasil. Quem colocar essa palavra na minha boca, como já colocaram, está mentindo, eu nunca falei isso. Que nós temos que fazer uma aliança com a burguesia nacional. Eu não acredito que ela exista há muito tempo. Desde o final da década de 80, não dá para se falar uma burguesia nacional no Brasil. Né? Eu falo isso porque no final da década de 80 existia uma burguesia nacional que estava pedindo encomendas para o Estado, porque elas viviam com uma capacidade ociosa absurda. É só pegar a Gazeta Mercantil da época, é só pegar os jornais da época, que vocês vão ver isso daí. Essa burguesia desaparece a partir da década de 90. Então, o desafio que se coloca hoje para superar a nossa dependência relativa que eu coloco, não é? Aí eu vou colocar algo que eu já coloco faz tempo, é a formação de uma outra maioria política no Brasil. Tá? E ela vai ter que ter um caráter, vamos dizer assim, inclusive, em grande medida, anti-imperialista, porque senão não vai ter como. Aí é meu ponto de convergência com a TMD. E né? socialista sim ou não? Eu acho, Jones, o seguinte, uma das questões que eu levantei para mim, não, eu vou responder essa questão, que eu não fujo de questão nenhuma, pessoal. Eu sei, é por isso que eu estou rindo, você não foge. Por exemplo, uma pergunta que eu me fiz, por exemplo, quando comecei a estudar a história de processo de desenvolvimento, por exemplo, é por que aonde não surgiu, por exemplo, um Bismarck, surgiu o Partido Comunista no lugar. Ou seja, o Chiang Kai-shek foi incapaz de levar o desenvolvimento à China, o Kerensky foi capaz de levar a modernização para a Rússia, e nesses lugares surgiram partidos comunistas com essas bandeiras. Então, nesses lugares, e na periferia do capitalismo, os partidos comunistas eles não chegam ao poder para substituir um capitalismo, e sim para implantar forças produtivas avançadas. Entendeu? Ou seja, essa que eu acho que é uma diferença fundamental, porque o projeto socialista na periferia do capitalismo, ele, antes de mais nada, eram projetos nacionalistas e populares, ou seja, o socialismo estava no horizonte muito adiante, e isso qualquer texto do Mao Tse-tung da década de 40 atesta isso. Né? Ou seja, o Mao Tse-tung fala, inclusive, em assentar o terreno para desenvolver o capitalismo na China, ou seja, o Mao Tse-tung como chega a dizer isso. Né? Evidente que eu não acredito que exista um nível de consciência no Brasil a tal ponto em que esse rompimento tenha caráter socialista. Né? Até porque isso não está posto para a gente ainda, Jones. Eu não posso falar do que não existe, porque vou cair no idealismo, ou seja, vou cair numa fórmula pronta que não está posta. Né? Mas não existe política de desenvolvimento também no Brasil consolidada. Foi por esse ponto que só existe... Não existe política de desenvolvimento no Brasil, projeto nacional consolidado. Nesse ponto, só existe o liberalismo do Paulo Guedes. Nada existe hoje, Elias. Concordo com você. Jones, eu concordo com você, mas poucos percebem, por exemplo, que o Juscelino Kubitschek, ele permite a entrada das automotivas no Brasil, só que ele obriga essas automotivas a fazer compras dentro do mercado nacional. E nessa brincadeirinha toda, surgem 3 mil empresas nacionais.
ali. Nessa brincadeirinha toda do Juscelino, que era um reformista, direita, isso e aquilo, ele foi muito mais consequente, Jones, vou falar entre nós aqui, do que o nosso partido naquela época, que nós éramos um partido único naquela época. Elias, em paralelo a isso, abandonou a indústria ferroviária brasileira e adotou o modal do transporte centrado no modelo rodoviário, né? Jones, deixa eu falar uma coisa, não abandonou. Os países periféricos, eles não planejam uma economia a partir de tendências que eles criam. Só países socialistas podem fazer isso. É por isso que a gente tem que romper com isso. O Juscelino foi genial nesse aspecto, porque ele planejou a nossa economia, planejou a partir de uma tendência dada de fora, que era a rodovia. Ele não tinha essa particularidade. Ou seja, foi o único governo da periferia do capitalismo daquela época que foi capaz de planificar a sua economia a partir de tendência externa, ou seja, isso que eu estou dizendo aqui do universal no particular da formação social, ou seja, nós conseguimos planificar a partir de uma tendência colocada de fora, e isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. Elias, rapidão. Elias, o governo Perón foi muito melhor, porque o governo Perón desenvolveu a sua indústria automobilística sem abandonar o modelo ferroviário, tanto que o transporte na Argentina de massas até hoje é muito mais eficiente que o brasileiro, porque a gente não fez aquele abraço maluco de abandonar as rodovias, navegação de cabotagem e abandonar ferrovias, desculpa, navegação de cabotagem e abraçar a ferrovia com tudo que transporta 90% das mercadorias e pessoas. As ferrovias eram a forma que a Inglaterra exportava no capital no século XX. Por isso que a gente já nacionalizou e a forma como os americanos botavam capital no século XX. Espera aí, pessoal, a gente está falando um em cima do outro. Vamos só organizar aqui um pouco. Espera, Elias, espera um pouquinho. Vai lá, Wallace. Eu queria fazer uma pergunta, porque o Elias está falando de ferrovias, e o Elias conhece muito. Eu acho que, inclusive, ele escreveu sobre isso. No mestrado e no curso sobre a China, ele fala também sobre isso. Né? Então, eu acho que é interessante esse debate entre o que o Jones está falando de ferrovias e rodovias. No curso da China, tem aula sobre as ferrovias na China, Elias? Tem uma aula que eu trato dessa questão. O mestrado do Elias foi sobre ferrovias na China. Só para terminar esse raciocínio que eu acho interessante e que enriquece o debate. Ou seja, o final da década de 70, por exemplo, o Brasil ele cria um departamento novo na economia, aliás, o único país da periferia do capitalismo que tinha um departamento novo na economia, no final da década de 70 era o Brasil e a Coreia do Sul, não é? E a grande questão que um tal de Rangel falava naquela época, que ninguém leu o cara, né? Sabe, é falar, agora o projeto é outro. O projeto é ferrovia a partir de agora. Porque nós criamos capacidade produtiva instalada para produzir o metrô mais avançado do mundo, que foi o de São Paulo. Ou seja, então a mudança do eixo, vamos dizer, de planificação da economia brasileira, já estava dada no final da década de 70. Isso demandava dois processos. O primeiro, a utilização do capitalismo financeiro nacional, que já existia à época. E segundo, a planificação do comércio exterior, que já estava acontecendo com o Ernesto Geisel. O Geisel já trocava café por máquina com a Alemanha Oriental, né? E trocava café por máquina com a China. Isso, Ernesto Geisel, vamos dizer assim. Ou seja, a nossa dependência foi ficando cada vez mais relativa em relação a qualquer país do mundo no final da década de 70. É isso que eu estou querendo colocar e não estou entrando em choque com as formulações da TMD nesse aspecto. Eu só acho que o Brasil é um caso particular que é muito mal estudado, eu acho, pessimamente estudado, porque os pressupostos científicos dos economistas que entendem o Brasil hoje são os pressupostos da filosofia burguesa de Kant e do positivismo. Ou seja, não chegaram nem em Hegel, nem em Marx, inclusive. Então, para terminar minha apresentação aqui, ou seja, o nosso capitalismo é pessimamente estudado. Eu falei coisas aqui para vocês aqui que vocês podem saber, mas 90% de quem estuda o Brasil não sabe. Né? E eu acho que esse que é o X da questão, Jones. Ou seja, a capacidade de planificar uma economia periférica, qual que é o limite dessa economia mesmo? E o Brasil, genialmente, um país único no mundo, foi capaz de planificar sua economia a partir de uma tendência posta de fora. E isso é um caso que eu acho que torna a nossa dependência muito relativa em relação a qualquer dependência do mundo. Agora eu termino aqui minha apresentação. Agora entendi o que você está falando. Eu quero agradecer. Só para terminar, agora eu vou me despedir. Eu quero agradecer aí o debate de vocês aí, a presença brilhante do Jones, a presença brilhante da Ju. Eu aprendi muito com vocês aqui hoje. O Wallace eu converso com ele depois, o Paulo é outra treta, o André também. Mas aprendi muito com vocês. Eu aprendi muito com vocês dois aqui hoje. E eu acho que no final eu consegui deixar muito claro o meu ponto para vocês, né? Que existe uma coisa que é muito mal compreendida, que é o Brasil, tá? E que, enfim, pessoal, por fim,
entre na sala VIP do curso Milagre da China, que agora o Paulo Gala vai falar sobre isso. Propaganda, vamos lá. Eu vou me despedir também aqui, agradecer ao Jones e à Ju pela generosidade de ter aceitado o convite. Estou honrado, muito honrado mesmo pela essa conversa, pelo debate. Temos muito mais convergências do que divergências, muito mais, né? Elias, não vai ter almoço especial final de semana, você falou mal da CEPAL, da Unicamp, então não vai rolar. Depois a gente conversa melhor. O pior é o Jones Manuel me abandonar nessa, cara. Eu falei mal da Unicamp, da CEPAL, ele me abandonou, cara. Esperando o reforço que não veio. Exatamente. E domingo tem Conexão Xangai, pessoal. Beleza? Paulo, quer fazer suas colocações? Aqui, Paulo, deixa eu só falar. Alguém aqui no chat falou, põe logo o Paulo Gala para resumir toda a história em 2 minutos. Cara, o poder de síntese às vezes é bom, mas às vezes é muito limitante também, né? Vira quase uma caricatura, né? Então, peço desculpas das caricaturas que eu ando fazendo por aí, né? Mas, não, vou só agradecer. Eu acho que foi uma super aula que a Ju e o Jones deram pra gente. E eu vou concordar com o Wallace aqui. Na verdade, a gente tem mais convergências do que divergências, né? Fica claro que no aspecto econômico, e isso em outros debates que eu tive já, enfim, a partir dessa perspectiva, a minha sensação é sempre que, do ponto de vista econômico, há muita convergência. A divergência vem quando você fala da transformação política, por que via que se vai ser uma via revolucionária, comunista, socialista, ou capitalista conservadora, ou se um Estado desenvolvimentista pura e simplesmente é capaz de fazer isso ou não no ambiente imperialista, enfim. E aí eu acho que realmente daria para a gente discutir bem mais, né? Mas a minha sensação é sempre que o conteúdo, inclusive os elementos analíticos são muito próximos, né? E eu estou falando aqui da perspectiva mais cepalina, estruturalista, desenvolvimentista, né? Enfim, então só agradecer, realmente foi uma honra estar aqui com vocês, fazer a última propaganda do nosso curso, o Milagre da China, quem quiser entrar lá no meu site, www.paulogala.com.br, a gente vai abrir inscrições na semana que vem, lá no curso a gente discute muito dessas coisas também. Valeu, gente, obrigado. Ju e Jones, se vocês quiserem falar, queria dar um agradecer. Abraço pro pessoal. Quero dar um abraço pro pessoal. Tem alguém aí no chat falando que veio só pelos meus cachos. Eu quero dizer que eu aceito o elogio, embora eu gostaria que tivessem vindo também pelo meu intelecto. Espero que tenha prestado atenção no que eu disse. Agradecer. Eu estou curiosa aqui, o Jones falou do nosso partido, eu quero saber qual dos partidos, se é o do Jones ou se é o do Elias, vai comemorar o ano que vem os 100 anos do PCB, ou se os dois. Os dois, né? Tem aí uma grande polêmica, mas agradecer muito, eu acho que foi muito legal estar aqui, eu também aprendi um monte de coisa, e principalmente partilhar de uma experiência de alto rigor analítico, bastante diversa, muito respeitosa, muito engraçada, que legal que esse canal está ofertando a possibilidade da gente se divertir, conversar, interagir, debater nossas divergências, e mais que isso também encontrar vários pontos de conexão. Muito obrigada, André, pelo convite, espero que a gente se encontre nesse ringue aqui outras vezes para debater outros temas também. Na próxima vez, convidar para você ficar, eu e você do mesmo lado, contra o Jones e o Elias, o Unicamp, CEPAL contra eles dois comunistas, entendeu? Aqui a gente teve vários acordos táticos, né? Se movimentamos bastante no xadrez político teórico aqui. Eu só me ferrei, né? Todos contra o Elias. Jones. Então, gente, agradecer o debate, foi muito bom, foi um debate muito proveitoso, eu acho que deu para visualizar as diferenças, as convergências, eu acho que o fundamental que nos une é querer que o Brasil seja o que ele pode ser, né, que seja um país próspero, um país com qualidade de vida para o povo trabalhador. Não, volta. Cortou aí, ó. Cortou. Caiu a conexão? Vamos ver. Não sei. Aqui eles ainda estão, mas deixa eu ver aqui se eles retornam. Caiu, André, mas voltou. Então. Não, eu que estou tirando e colocando de volta, mas eu acho que caiu mesmo. Vamos aguardar. Bom, pessoal, é uma pena que eles caíram. Eu quero agradecer demais a todos e todas que nos acompanharam. Espera um pouquinho, André, senão... Eu vou esperar, eu vou fazer no meu discurso final e aí quando eles voltarem a gente põe de novo. E só dizer assim que apesar de tudo, apesar das discordâncias e das diferenças, eu vou dizer que eu recebi
muitas críticas por organizar, né, convidar esse debate, falaram que não havia nenhum sentido discutir a TMD no século XXI, apesar de eu discordar disso amplamente. Eu acho que mais de 1.000 pessoas chegaram a assistir essa live, é a prova em contrário disso. Então, eu quero agradecer demais todo mundo que veio aqui, é muito legal. O chat, eu sinto informar os debatedores, foi o vencedor do debate. O chat foi fora de série, vocês estão de parabéns. Muita gente diferente, né, aqui colocando suas visões, e é isso que eu quero no meu canal. Eu quero que o meu canal seja um espaço em que a gente possa trazer todo mundo que pensa diferente para, de maneira amistosa, de maneira, né, interessada, debater os temas que nos interessam. E eu acho que essa live foi uma demonstração fantástica de como essas diferenças podem coexistir, né, no mesmo espaço de diálogo. Então, deixo aqui o meu grande abraço para todos e todas que nos acompanharam. Eu quero novamente reforçar para vocês entrarem lá no link do curso do Paulo e do Elias, que está fantástico, gente. Realmente abre demais a cabeça, vale muito a pena vocês irem procurar. Eles vão fazer várias lives agora nessa semana, então vale muito a pena vocês ficarem antenados. Entrem no site, no link, no canal da Ju, né, deem uma força lá, tá um canal meteórico, né, 2 dias atrás tinha 200 pessoas, já tem quase 3.000 pessoas. Isso tem só 2 vídeos, pelo que você falou, né? Tem só 2 vídeos, então vão lá. Agora eles voltaram aqui, vamos colocá-los de volta, para ver se pro Jones fazer as considerações finais dele, vamos ver se a gente consegue. E aí eu quero só já avisar que na semana que vem a gente vai trazer o Nildo Ourix para continuar um pouco esse debate da TMD, tá? E a gente também vai falar de projeto nacional, vai discutir outras coisas, mas o Nildo também é alguém que discute bem essa questão da TMD, tá? Então voltem aqui, domingo a gente vai ter o Conexão Xangai, tá? A gente tem muita coisa legal para compartilhar com vocês que a gente está preparando para domingão. Estamos aqui novamente, gente, que está com uma dificuldade aqui da Ju e do Jones de entrar. Eu não sei se o problema é a conexão deles. Caiu de novo. Ainda bem que caiu no final e não no meio. Vamos comemorar. Então eu vou deixar assim, porque eu não sei se eles vão conseguir entrar de novo ou não, só para... Espera mais 2 minutos aí, sei lá. Manda um WhatsApp para ela. Já mandei, mas eu acho que a questão não é o WhatsApp, a questão é a conexão dele. Então não... É muito chato, né? Eu gostaria que o Jones fizesse as suas... acabou a internet dela. Foi bem na hora que ele ia colocar. Pessoal, eu vou deixar por aqui mesmo. Um grande abraço a todos. O Jones, né, numa próxima vez, a gente traz ele de novo. Aí ele tem todo o tempo para fazer as considerações finais. Pessoal, muito obrigado. Paulo, Elias, Wallace, Ju, Jones, Manuel, muito obrigado pela participação. Foi fantástico. E bora lá, gente. Tem muita coisa para a gente debater, muita coisa para a gente ainda conversar. Um grande abraço. Boa noite. Até mais. Valeu.